Quando você entende as histórias do porão da sua chegada, começa a entender o que a sua mente está fazendo para impedir você de fazer os movimentos, porque ela tende a dizer para você que aquele mundo ainda existe. E ela cria aquela projeção, aquilo ali vai acontecer novamente. E às vezes, como a gente acha que vai acontecer, eu ajo como vai acontecer e acaba acontecendo. Salve tribo, estamos começando mais um Tribe Zen Podcast, eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solíris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bem-vindos, vamos lá navegar por um tema que está muito na pauta da nossa vida, assim como sempre, né? Muito gostoso saber que as pessoas, os temas e tudo que a gente acessa, ele vem de acordo com o que o nosso campo realmente está sendo manifestado. Chega na hora certa, parece que a gente tem as nossas conversas aqui nos bastidores, que vocês não veem. Às vezes a gente tá conversando na mesa, assim, sobre um determinado tema, aí a gente faz o upload lá, né? E aí, do nada, alguém sobre aquele tema entra em contato com a gente, ou alguém fala daquela pessoa. É muito bom. E isso é muito especial, né? Hoje temos um tema muito importante que, através das nossas relações, começamos a perceber padrões da nossa vida, por mais acesso, terapias, psicodélicos, tudo que a gente faz, ainda assim, a gente detecta padrões que estão ali reverberando na nossa vida. E hoje a gente tem um tema muito legal, que é a origem do nascimento, certo? A gente vai falar sobre o roteiro de nascimento, as histórias. Roteiro do nascimento. Isso, as histórias que estão por trás, dentro, não sei, que estão relacionadas a essa parte que é tão essencial, né? Que é a gestação nossa. E para esse papo a gente tá aqui com o Adriano Calhau. Seja muito bem-vindo. Gratidão pelo convite. Obrigado, Sol. Obrigado, Lucas. Muito feliz, gratidão pelo seu tempo. Que nem eu falei, né? Os assuntos, eles chegam no momento certo, né? E um pouquinho que a gente conversou lá em cima, né? A gente teve a oportunidade de trocar, você mandar um pouco do seu material. Mas um pouquinho do que a gente conversou ali em cima sobre a minha história de nascimento, eu já fiquei assim... Meu Deus, eu preciso saber mais. Como que a gente coloca tudo isso numa linha de raciocínio para as pessoas em casa conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho seu, Essencial. né? Eu vou até apresentar aqui o Adriano, eu anotei. O Adriano, ele é criador do Mapa do Nascimento e há 20 anos é terapeuta, palestrante e mentor, especialista em psicologia perinatal. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sobre esse mapa, esse método que ele criou e também sobre as nossas próprias dúvidas, né? Nossa própria história. É verdade. Tem material rico aí pra explorar, né? A história é matriz da gente, né? Isso. Onde tudo começou. Onde tudo começou, tudo se resolve. Tem informação boa ali, né? É igual no tarô, né? O 0 é o começo Sim. e também o fim. É verdade, é verdade. Vamos fazer um brinde pra começar esse episódio maravilhoso. Que bom. Saúde. Saúde, cacauzinho maravilhoso. Hoje deu uma esfriadinha aqui, gente. Olha, hoje eu quero falar de duas coisas que tem uma cor muito linda e que tá combinando. Vocês não estão vendo a cor do meu cacau, mas o cacauzinho marronzinho. Com esse lenço meu aqui, ó. Esse lenço, não sei se tá dando pra ver. Olha que lenço lindo. Cheio de franjinhas. É o lenço que eu usei no Tribe Fest. E é da Bacli. É uma marca de roupa consciente. Eu tô muito feliz, assim, por a gente tá fazendo essa parceria também com a Bacli, com a Natasha. Então, se caso você quiser saber mais, a gente vai deixar o site aí na tela também pra você ir buscar saber dessa marca de roupa maravilhosa. Eu gostei muito desse lenço com franjinhas. E o nosso cacau maravilhoso é da Sátiva Super Alimentos. O site também tá aí na tela. Tem cupom de desconto Tribe Zen pra você aproveitar e ter seu cacauzinho em casa. Ai, delícia, né? Muito bom. Cacau que teve no Tribe Fest, a galera elogiou demais. E o pessoal da Sátiva tava lá e da Mata também. E da Mata também. Então a gente vai falar da Mata. Esse aqui é um presente pra você. Obrigado. Eu conheço. Você conhece? Gosta da Mata? Eles são top, né? não. São maravilhosos. Tá no meu algoritmo. A Mata, para quem não conhece, né? A nutrição regenerativa da floresta. Meu, assim, vários anos que a gente tá já... Eu posso dizer que consagrando essa medicina, porque o superfoods dele, para mim, é imbatível, maravilhoso. Superfood esse de cacau selvagem, meu preferido. E tem também de açaí com camu-camu. Ai, eles têm o café funcional, tem
o leite de castanha do Brasil. E agora tem a barrinha, que a gente vai mostrar nos próximos episódios aí. Mata Bar. A gente fala que a mata levou a barra. Levou a barra. Então tem aí na sua tela aí, mata.bio, é o site, mata com H no meio, né, de humano. Muito bom. E também você pode usar o cupom TRIBEZEN para conseguir 10% de desconto nas compras lá. Recomendo, né? E também, se quiser conectar conosco, tá aí na tela o QR Code. Ou acessa tribezen.com.br, lá vai ter o link para você se inscrever na nossa newsletter e também se inscrever entrar no nossa comunidade do WhatsApp, que tá muito legal. E lá acontecem convites especiais, sorteios, né? O que a gente está vivendo, a comunidade está perto, se relacionando, nesses 2 canais. Quem tá lá sempre fica sabendo primeiro. Eu vou deixar o convite pra galera também, que é o seguinte, né? O meu podcast Disciplina e Consciência já tá quando eu tô gravando aqui, já tá no 2º episódio. Mas toda segunda-feira agora tem episódios mais curtos que o TRIBEZEN e focados nesse lugar onde a ciência explica e a consciência percebe, né? Esse lugar da neurociência, esse lugar que a gente pode trabalhar também num nível mais sutil, não só num nível racional. Então é bem legal, toda segunda-feira lá, deixa um comentário para dar um apoio, né? Tô começando agora. E logo tem o da Sol também. Sim, eu tô até curiosa para perguntar pro Adriano aqui se tem a ver, por exemplo, essa questão da sua disciplina e consistência, tem alguma coisa a ver com o nascimento, com a gestação. Para saber o que tem que fazer para criar uma criança disciplinada, né? Criança disciplinada. Tem a ver, Adriano? Vai falar aí. Acho que no começo é melhor deixar ela solta mesmo, né? Boa. Mas a nossa necessidade de se encaixar depois acaba que a gente pode virar disciplinado, né? Sim, não é verdade. Boas necessidades, né? A partir dos medos criam impulsos. É verdade. Mas vamos lá, galera. Esse é um tema novo pra gente. E é um tema novo aqui no TRIBEZEN também. O seu trabalho, pra mim, é um trabalho que... A hora que eu vi, eu falei, opa, é diferente isso, incomum. Não é uma coisa que eu vejo direto e extremamente essencial. E eu queria que você falasse pro pessoal um pouco de como você chegou nesse lugar e o que é esse método, o que é esse trabalho que você traz pro mundo. O estudo do mapa do nascimento é um estudo do início da vida, que é um estudo onde a gente investiga concepção, gestação, parto, primeiras horas, para compreender nós mesmos, para compreender por que eu ajo, por que eu sinto, por que eu me comporto de determinada maneira e aonde que eu posso estar preso em algum tipo de bloqueio, algum tipo de crença, alguma coisa que limita a minha vida. Então, o estudo do mapa, ele vai nesse lugar e ele vai ajudar também você a trazer uma consciência para aquele momento presente onde você se liberta dessa história do passado. Porque a história do nosso nascimento cria um roteiro. E esse roteiro, ele se repete. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como que ele se repete na nossa vida? Como que a nossa primeira vitória, que é nascer e sobreviver, ela se torna um método, uma forma de você atrair as mesmas coisas porque é familiar. Então, como que você chegou? Como que as pessoas... A pergunta é, como que foi que eu nasci? Minha mãe queria, meu pai queria, eu fui planejado, vim com muita expectativa. Quais são as histórias que permeiam a história da minha chegada, que ainda reverberam, né? Na forma como eu me sinto, na forma como eu ajo, na forma como eu me relaciono, na forma como eu também vou atrás também de trabalho, de movimento, porque... No nascimento a gente tem a primeira relação da nossa vida, né? Junto ali, né? No corpo da nossa mãe com o pai. E o nascimento também é a nossa primeira vitória. E o corpo, ele registra isso como uma memória. Ele pega isso e fala assim, então tá, foi assim que deu certo? O que tinha lá? Ah, tinha abandono. O que tinha lá? Tinha perda. O que tinha lá? Tinha escassez ou tinha amor. Não importa. A gente vai buscar e vai atrair. E a nossa vida acaba ficando, às vezes, muitas vezes presa a esse roteiro. Nossa, isso que interessante. Faz total sentido, porque imagina uma pessoa que pós-guerra, né? A pessoa saiu de uma situação traumática. Aquilo reverbera muito, né? Cara, é muito forte dentro do sistema pro resto da vida. E imagina a gestação. Então você fala um pouco antes, durante e depois, né? É um período ali, o perinatal envolve tudo isso aí. Tem até um estudo, né, que fizeram depois do pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, das mães que estavam grávidas e que passaram por muita fome na Holanda. E os bebês depois, né, naquela geração, todos tiveram a tendência de se tornar obesos, né, porque na gestação passaram muita fome,
né? Então, eles vieram com aquela coisa da sobrevivência. Nossa. Então, é uma coisa que fica marcada. É uma memória implícita, não é algo que a gente lembra. Na verdade, a gente sabe quais são os nossos padrões, mas a gente não tem a origem desses padrões. Então, o mapa do nascimento, ele vai nessa origem. E quando você vai nessa origem, algo ali se transforma, porque você entende que aquilo é uma história. Você entende por que você age, você entende por que você sente as coisas de determinada forma, ou porque você quer ou não quer determinadas coisas. Sim. E aí você pode começar a escolher. Porque enquanto você não sabe, é o programa que manda na nossa vida. Ele que fala o que você deve ou não deve fazer. Eu achei interessante porque você chegou a me mandar um formulário, né, para preencher. E a hora que eu parei para responder, algumas questões eu sabia, mas tem um monte de coisa que a gente não faz nem ideia. A gente, às vezes, nunca se deu o privilégio de sentar com os nossos pais e perguntar: e aí, como que tava? Uhum. Como que tava lá antes de vocês, né, me conceberem? Porque, assim, às vezes eu ouço uma história ou outra da minha mãe, mas depois que eu nasci. Mas como que tava esse antes também da concepção, que também é importante? Sim. E como que tava essa gestação, né? Que é o Sim. principal. Então, Nossa. tudo que influenciou ali. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu tenho que perguntar às vezes pela visão do meu pai e pela visão da minha mãe. Com a minha mãe eu já consigo conversar um pouco melhor. Com meu pai, talvez ele vai virar pra mim e falar, nossa, nem lembro. Então tem tanta coisa que envolve isso, né? Eu achei bem, bem interessante. Sim, sim. No Brasil, para você ter uma ideia, assim, as gestações, 60% não são planejados. Então, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas que não se sentem convidadas à vida. 60%. Não são planejadas. 40% são planejadas e aí tem as outras questões também que aparecem. Mas essa primeira de não querer, mas o que acontece? Quando a gente chega dentro da nossa mãe, quando acontece a concepção, a primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas é uma sensação, né? Porque é físico, a formação do sistema nervoso eu tô seguro aqui? Essa é todo ser vivo, ele quer sobreviver. Então ele sente, eu tô seguro? Depende muito do que a mãe tá sentindo, também depende muito do que o pai tá sentindo. O que o pai sente, passa pra mãe. Então isso é muito importante, no pai gesta a mãe. Então o que o pai sente, passa pra mãe, e o que a mãe sente, passa pro bebê. Então ele sente se ele tá ou não seguro ali, se ele é bem-vindo ou não, que seria a segunda pergunta. Eu mereço estar aqui? Vocês me querem aqui? Isso tudo a partir do que a mãe vai sentindo, também do que a família vai sentindo, de todo o contexto. E depois disso, a gente vai para a nossa vida, né, quando criança mesmo, a gente vai começar a formar a nossa identidade. A nossa identidade, ela vai ser sempre formada por essa história de pertencimento e de merecimento do início da vida. Então, quem sou eu? Eu sou aquele que não devia estar aqui. Eu sou aquele que veio para substituir alguém que morreu. Eu sou aquele que veio para cumprir determinada expectativa. Então, a nossa identidade, ela começa a ser moldada, aí sim, na infância, a partir dessa memória primal, do pertencimento e da segurança que a gente tem na nossa chegada, né? Na vida da nossa mãe, do nosso pai. A gente chega na vida deles. Então, a gente não tem uma experiência própria, né? A gente vive a experiência deles. Sim. Você falou sobre essa programação inicial e é muito famoso, né? A história comprovada, né? As informações da programação que temos até os 7 anos, certo? Uhum. Na sua visão agora, ampliando isso, né? Quanto que a programação está influenciando no nosso sistema, assim, essa que veio após o nascimento, até os 7 anos, ou toda essa carga que veio no começo, antes, durante e depois? Pega que, assim, a primeira experiência é a primeira impressão. Então, ela está marcada ali. A tendência depois, na nossa infância, é que aquelas feridas que surgiram na primeira infância, as feridas primárias, elas sejam amplificadas dependendo do ambiente que a gente veio. Geralmente, claro, a gente está nascendo naquela família, o nosso corpo está sendo preparado para lidar com aquele mundo. Que mundo foi esse que você chegou? Era um mundo que tinha escassez, que tinha amor, que já tinha muitos irmãos, que já tinham muitas perdas, que tinham muita expectativa. Então, nosso corpo, ele se prepara, é uma inteligência do corpo para poder lidar com aquele mundo. A questão é que a gente leva esse mundo para a vida. E ele não existe mais, esse mundo. Você não está mais na casa dos seus pais. Mas você se relaciona como se você tivesse ainda tendo que lidar com a segurança, com a insegurança, né, que você, financeira que o teu pai tinha. Teve que lidar com ali um problema de relacionamento que a tua mãe tinha com o teu pai. Então a gente tem ainda a tendência a lidar com o mundo como ele era, não como ele é.
E aí a gente fica preso a essa história do passado, inconscientemente. É uma memória pré-verbal. E aí o nosso corpo... Hoje a gente pode, acessando essa história, fazer uma ressignificação para poder fazer novas escolhas. Fazendo novas escolhas, você cria uma nova vida. Só que se você faz a mesma escolha, mesmas histórias, mesmo destino. Essa é a lei. Eu tô com a mesma história girando na minha cabeça, eu vou criar o mesmo destino. Sim. E o destino está escrito, mas ele pode ser alterado. O problema é quando a gente não sabe dessa história, né? Isso. Porque é um registro invisível, né? A gente não sabe disso e aí, através do autoconhecimento, e eu acredito assim, você pode até trazer um pouco da sua história, né? Como que você chegou até isso? Porque provavelmente, hoje em dia, você já trabalhou muito Sim. em você essa questão do nascimento. Mas como foi pra você? Qual foi a sua necessidade de chegar até isso? Eu, desde criança, eu tinha uma característica que era uma característica de investigar. Né, de procurar, de estudar. Se você me desse um problema matemático ou tivesse que descobrir alguma coisa, eu ia atrás. E, assim, até tinha muitos sonhos que eu desenterrava segredos no quintal da casa da minha família. Eu estava sempre sonhando que eu tinha que descobrir alguma coisa. Né, isso desde criança. Enfim, eu tive uma infância relativamente normal, mas também com essa vontade e uma dificuldade de me expressar. Quando eu era jovem, eu tinha uma dificuldade de falar de mim. Eu tinha a sensação de que eu tinha que me esconder. E por muitos anos, né, com 19, 20 anos, eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento com xamanismo. Depois eu fui para a Índia muitas vezes. Fiz também com plantas de poder. Enfim, fiz várias coisas, vários estudos, né? Alguns assim que você fala, nossa senhora, ritos de passagem que você fala, existe isso? Eu fiquei 2 anos, né, dando volta ao mundo, fazendo trabalho de autoconhecimento. E... Em um desses trabalhos, eu fui para a Índia algumas vezes, né? Eu sou formado na One University, né? Como trainer lá do Tama e Bhagavan. E tinha uma formação chamada 4 cestos, né? Onde você... Four baskets, né? Você entenderia, né? E ia sentir a sua experiência de concepção, de gestação, de parto, primeiras horas. Que informação chegou na sua concepção, na sua gestação, no seu parto, nas primeiras horas? Por que são importantes? Como começa? A concepção no roteiro é o início. Como você tende a iniciar as coisas? Como você tende a começar as coisas na sua vida? A gestação é como você se sente na maior parte do seu dia a dia, da sua vida. Que a gestação é mais longa, né? A concepção vai até os 3 meses, tá? Então, depois que não dá mais tempo de, vamos dizer, ter um aborto, né? Já a gravidez está mais ou menos firme. Dos 3 aos 9 meses, a gestação. Como foi esse ambiente da gestação? Como você aprendeu a sentir as coisas a si mesmo a partir da sua mãe? O parto é o primeiro movimento. Então fica registrado na nossa vida como a gente faz ciclos também. Como a gente termina as histórias, como a gente começa as coisas novas, né? Como a gente tem essas transições. E as primeiras horas é como eu me sinto na linha de chegada, como eu me sinto recebido, como eu me sinto com o sucesso. Se eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, se eu sou bem-vindo ali. Então esse roteiro, essas 4 cestas, eles contam essa história da nossa vida. Eu fiz essa experiência lá na Índia e foi muito forte. E eu não consegui entender exatamente o que aconteceu, né? Mas eu senti uma conexão muito forte com a minha mãe, mas alguma coisa eu não estava conseguindo conectar com meu pai. E aí eu volto pro Brasil e falo com a minha mãe, mãe, eu fiz lá uma experiência, né? A gente fez uma espécie de regressão, voltei pro nascimento, eu senti muito você, eu senti a sua presença, mas eu não me vi muito no pai. Aí, aquele dia, ela olha assim pra minha cara, né? Assim, meio sem graça, e fala, filho, eu preciso te falar uma coisa. Talvez ele não seja teu pai. Nossa. A hora que ela falou aquilo, até eu, hoje, toda vez que eu conto, eu abro aqui, né? Eu falei, é isso. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa que eu tinha que descobrir sobre a minha origem. E houve um segredo, né? Minha mãe engravidou e ela engravidou de uma pessoa que ela era muito apaixonada, mas que era uma família muito rica e que ia viajar para a Europa e que não ia ter condições de assumir. E minha mãe foi adotada, e ela não queria que eu queria que eu tivesse um pai. E ela saía, né, com outro homem na época e acabou, né, casando com ele e tendo, né, me tendo junto com ele como sendo filho dele. E não contou isso para ele. Então isso criou um que eu chamo um bloqueio original de segredo. Né? Algumas pessoas têm essas histórias onde você não sabe bem a origem. É uma história bem de novela, né? Se você for ver assim, toda novela tem uma história de segredo desse. Fulano é filho de Beltrano, né? O que acontece quando isso acontece? Quando esse tipo de acontecimento.
Então eu vim assim muito com essa vontade de descobrir. E quando ela contou isso, eu fui atrás dessas histórias. Eu fui atrás desse pai, eu fui atrás de tudo isso que ela estava, né? Isso estava se abrindo. Então, com o autoconhecimento, eu acabei entendendo que aquilo ali tinha me programado de uma forma muito profunda. E eu comecei a estudar psicologia perinatal, renascimento, fiz formações, fiz cursos, fiz a psicologia, a pós-graduação, enfim. Mas, ao mesmo tempo, estudando em mim como que isso estava afetando a minha vida, né? E quanto que ali criou um bloqueio de identidade, eu não posso ser eu, de uma certa forma. Sempre sendo uma pessoa que buscava muito a originalidade, a espontaneidade, mas ainda com bloqueios. E isso foi abrindo e eu fui, né, descobrindo cada vez mais. E ao mesmo tempo que eu fui descobrindo sobre mim, isso eu já tinha 30 anos, né, quando eu descobri isso. Eu fui ajudando outras pessoas também a entender essa história do roteiro. E aí sim eu fui ajudando e trazendo para elas, como que aconteceu com o seu nascimento? Como foi a sua história de concepção? Você foi planejado? Tinha muita expectativa? Queriam o que de você? Né? Queriam que você fosse perfeito, que você fosse, não tivesse nenhum problema físico? Tem, por exemplo, um caso de uma pessoa que na concepção a mãe dele tomava quando descobriu que estava grávida, ela tomava talidomida, né? E aí falaram, poxa, pode vir com problema. E aí ela ficou muito assustada, falou, é melhor talvez até abortar. Ela falou, não vou abortar não, vou ter esse bebê. E ela ficou a gravidez toda, por exemplo, né, com a mão na barriga, pensando assim, ele vai ser perfeito, ele vai ser perfeito, ele vai ser perfeito. E realmente ele nasceu perfeito, só que essa pessoa eu conheço, ele tem altas habilidades, ele é um nível de perfeccionismo que é assim... Às vezes até difícil para ele lidar com o nível de perfeccionismo que ele tem. Por causa da programação que Por causa da programação de que ele não podia errar, ele não podia sair diferente daquilo que seria o perfeito. Nossa. Isso, pra você ter uma ideia, isso na concepção. Então, toda essa história da nossa chegada, ela conta alguma coisa sobre você. E o que ela conta? Ela conta esse roteiro. E esse roteiro, ele tende a se reencenar na nossa vida. Em coisas que a gente muitas vezes nem sabe que a gente está reencenando, mas pode ser na área de relacionamentos, pode ser na área de trabalho. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida, o roteiro de nascimento, ele está presente. Nossa. Que maravilhosa essa informação, porque faz todo sentido. E tem muita informação aí que eu já começo a vir na minha cabeça, veja só, depois a gente vai comentar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso, porque... Aí eu olho pra trás e falo assim, meu Deus, é verdade, né? Eu passei por isso. E você sabe que em uma experiência com a ayahuasca, eu voltei esse caminho total, desde do meu nascimento, concepção e tudo mais. Voltei inteirinho conversando e entendendo aquela linha. Isso pode acontecer, né? Dentro de uma experiência de estado expandido de consciência. Então eu voltei lá e eu comecei a escutar os diálogos da minha mãe. Todos, de reclamação, momentos que ela estava passando por desafios, por dor, por nossa, e agora ter que passar por isso, e se sentindo sozinha em alguns momentos. Eu consegui escutar tudo isso, e depois, quando eu nasci, eu também vi a reação, como que ela se sentiu, foi muito interessante, e essas informações são muito ricas, porque naquele momento eu fiz um trabalho também de voltar ali na consciência e inserir alguns inputs novos para reprogramar, né? Colocar, tá seguro, tá legal, tá, não sei o quê, conversei com ela, ajudou bastante. Mas olha a quantidade de informação que a gente pode acessar agora com isso que você está trazendo, né? Pra gente conseguir, de fato, falar, opa, esse padrão que se repete aqui, que eu já percebi, mas ainda não sei por que acontece. Como que é pra você, Sol? Nossa, tem muitos, né? A gente tava conversando um pouco ali em cima, mas, por exemplo, essa questão de fazer as coisas sob pressão, né? E depois eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre esses tipos, né? De traumas que podem acontecer e como que essa personalidade, não sei se é assim que a gente fala, é desenvolvida. Mas eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Esses traumas intrauterinos, essas histórias, esses roteiros, eles também moldam até a nossa forma física? Sim, também tem
Né, o Reich, ele fala muito sobre isso, né? Também tem os esquizoides, né? A formação do próprio corpo. Que interessante. Tudo, na verdade, está conectado. Não tem nada que a gente possa dizer que não... E é que nem não... você falou, que às vezes aquele filho lá poderia ter né, vir com algum defeito e ele veio perfeito. Então, Exato. pode... O nosso corpo, ele tem as coraças também dele, que muitas vezes podem ser essas do período perinatal. Entendi. Que interessante. E, assim, já que você está dizendo que somos seres de repetição de padrão, influenciados e predispostos por base da nossa história, então quer dizer que os nossos pais também tiveram esse movimento, né, de concepção por um padrão que eles também estavam repetindo ali. A fruta nunca cai longe do pé. Nunca cai longe do pé. A mãe, geralmente, quando ela vai ter um bebê, a memória que ela vai buscar é a memória que ela tem do corpo, de como ela nasceu. Talvez, às vezes, ela tenha tido um nascimento muito traumático. Pode ser por isso também, muitas vezes, que ela tenha muito medo de ter um bebê. Ou de parir de determinada forma. Então, é a memória do corpo que a mãe tem, vai ajudar ela também a fazer nascer aquele filho. Ou não, às vezes. Às vezes o medo é tão grande, eu atendo muitas mulheres, às vezes, que querem engravidar, que elas vêm trabalhar o início da vida para elas entender qual que é o bloqueio para poder ter para conceber, para poder ter filhos. E aí ela acaba compreendendo isso e entende que isso é uma história, que é a história dela com a mãe dela, ou às vezes a história da mãe com a avó, porque isso se repete. E geralmente, quando se repete hoje, agora a gente tem informação, é porque a gente também agora tem condições de poder olhar para aquilo e falar, opa, isso é uma história, eu chamo de história de porão. Isso é uma história do porão da minha chegada. Então, o que tem dentro desse porão? Tem a história da minha mãe, tem a história do meu pai, dos meus irmãos, tudo ali, né? Às vezes tem histórias de perdas, às vezes história de expectativa, de rejeição. Existem diversas histórias. Eu até cataloguei isso como bloqueios originais, os BOs de nascimento, né? Que seriam também os boletins de ocorrência do nascimento. Qual foi o seu BO de nascimento? Tem alguns muito clássicos, né? Então, esse porão, ele tem essas histórias. E a gente fica preso a essas histórias desse porão da nossa família. E o que faz a gente não conseguir sair? Os fantasmas dentro do porão. Então, eles ficam falando, se você sair lá fora, você vai ser rejeitado. Por quê? Você sentiu que você não foi bem-vindo quando chegou. Se você sair lá fora, alguma coisa ruim pode acontecer com você. Por quê? Teve alguma coisa que aconteceu na gestação da sua mãe que fez você ficar com medo desse movimento. Então, esses fantasmas, quando você entende as histórias do porão da sua chegada, você entende também, começa a entender o que a sua mente está fazendo para impedir você de fazer os movimentos. Porque ela tende a dizer para você que aquele mundo ainda existe. E ela cria aquela projeção. Aquilo ali vai acontecer novamente. E às vezes, como a gente acha que vai acontecer, eu ajo como vai acontecer e acaba acontecendo. Porque é aquela coisa da reação, né? A gente não age, né, com ação consciente. A gente age pela reação e pelo medo. E quando a gente age pelo medo, a gente atrai aquilo que a gente teme. Né? Sim, porque tá colocando foco naquilo, né? Exato, é o foco. Toda a minha energia tá indo para ter essa sensação de novo, né? Essa coisa do foco, ela é muito importante, porque a nossa atenção, inconscientemente, ela é sequestrada por uma história que a gente precisa identificar. Quando você identifica essa história, você começa a ter uma pequena fresta de livre-arbítrio para não seguir mais aquilo que você acredita ser. Você, ou o mundo, ou as pessoas com relação a você. Então, a gente começa a ter escolha. Só que você só tem escolha se você souber que história é essa, porque você fala, opa, isso aqui já eu conheço, isso aqui é um fantasma da minha chegada. Eu posso seguir, não preciso ter medo dessa história, eu vou sair desse porão. Sim. E é interessante também, eu tava pensando aqui, por exemplo, às vezes eu tenho algumas conversas profundas com a minha mãe sobre essa questão do nascimento ali, ela é bem aberta sobre essas coisas, mas eu sinto que ainda às vezes tem um certo receio de abrir tudo e de contar algumas coisas. Eu tenho essa sensação, assim, sabe? E não é nem expondo minha mãe, eu sinto que ela também tem os motivos dela, mas às vezes eu tenho a sensação que ela tem medo de que eu saiba algumas coisas. No fundo, toda mãe, ela tem uma sensação quando a chegada, a mãe conhece a história, ela tem um pouco de culpa, né? Às vezes por não ter recebido
É muito comum, assim, a mãe falar quando... Ah, mãe, quando você engravidou, você ficou feliz? Ela fala, claro, filho, eu fiquei feliz da vida. Isso, aham. Fico, nossa, se você ver aquela mulher naquela época, ela tava querendo pular do prédio, Sim, exato. não é? É natural, né? Mas, por exemplo, eu fiquei curiosa quando você colocou no formulário se tem história sobre fumante na gestação. Aham. Dentro do mapa do nascimento, o que isso pode influenciar na vida da pessoa? É um senso de sobrevivência. O bebê, ele sente sendo atacado, né? Por aqueles... É uma desconexão, na verdade, da mãe com o bebê, porque é muito intenso. Existe Freud, ele cunhou um termo, chama inerme. Quanto mais aberto você tá, quanto mais receptivo, quanto menos defesas você tem, mais intensa é a experiência. Então, para um bebezinho, para um feto, para um zigoto, para um embrião, a experiência ela é muito mais intensa do que para nós. A gente tem hoje um monte de coraça, que é como se a gente fosse uma árvore grande. Você não derruba uma árvore grande encostando nela. Agora, uma sementinha você pisou, morreu. Então, assim, quanto menos defesas a gente tem, mais intensa é a experiência. Então, é muito forte a experiência quando a gente tá dentro, assim, totalmente receptivo. Se você for ver o que tem ali, a gente é que nem uma plantinha. Tem água, né? Princípio feminino. Tem terra, também feminino. Então, a gente tá dentro da mãe. É um brotinho. Aí, depois, tem essa gestação, os 9 meses. O movimento da gente, né? Sair para fora. A gente vem para onde? Pro ar. Pra luz. Que são 2 elementos masculinos. E aí, então, a gente vai pro pai. Então, a mãe dá a vida e o pai dá o mundo. Para onde a gente tá vindo? A gente tá indo pro mundo, né? Hoje a nossa vida é no mundo. Mas a gente tem profundamente uma sensação do que é essa vida, de quem eu sou. Como eu aprendi a me sentir? Eu aprendo a me amar, a me sentir a partir do que a minha mãe sentia. Então, o meu mundo interior é muito conectado com a minha mãe. Por isso que eu falo, conhece a tua mãe que você vai conhecer você. Né? Quanto mais você entende o que a sua mãe sentia, como ela é, às vezes a gente fica com resistência, né, da mãe, assim, mas no fundo é com resistência a nós mesmos. Então a mãe é como eu aprendi a me amar. E o pai é como eu me sinto amado pelo outro. O pai é o primeiro outro, não é a mãe. A mãe é simbiótica. Então eu e a mãe somos um, né? E aí eu vou em direção pro pai. E aí como foi que esse pai recebeu pra você? Ele te validou? Ele estava presente? Ele te dava segurança? Ele te ajudou a chegar nesse mundo? A gente tem um número grande de pessoas que não tem o pai na certidão de nascimento no Brasil, muito grande. Isso traz um problema social, de violência, né? O que acontece quando tem essas situações de mães solteiras, né? A insegurança, pro menino, o pai, ele mexe muito com o campo da identidade. Porque ele se espelha no pai na identidade. Para a menina, é no campo da validação. Como que eu me sinto validada? Então, a menina sem o pai, ela não se sente validada. E ela vai buscar essa validação no masculino de alguma forma. Às vezes com carência, com codependência. Ou às vezes com um afastamento tão grande também. Ou às vezes até também criando um pai interno, né? Um ânimos, né? Que o Jung fala. Que é uma parte masculina que tem no feminino. Que vai ser muito masculina também. Que é uma forma de compensação. Rígida, dura, né? Que não se deixa afetar pelos sentimentos, que é uma coisa mais ligada ao feminino. E no homem? O homem é a identidade. Identidade. Com a identidade. Ele fica sem a referência da identidade. Quem sou eu? Posso ir? Eu tenho essa força? Eu sou capaz? Né? Isso é uma coisa que muitos meninos têm. Né? É verdade. Se você estudar assim, até em esporte, às vezes eles estudam, né? Quando o pai, você vê assim, pais presentes de esportistas, eles dão um filho uma segurança. Tem muito pai que é presente. Quando o pai não é presente, aquele esportista, às vezes, ele tem mais dificuldade, às vezes, de fazer os seus movimentos. Sim. Ele tem que se... Não, na verdade, não é que ele não vai ser capaz. Ele vai ter que encontrar essa força dentro. Essa história de pai, de mãe, se você pegar, por exemplo, essa história de pai como a minha, se você pegar os heróis, a maioria deles não sabe quem são o pai. É verdade, né? Quase todos, é Homem-Aranha, Superman, Jedi, todos têm uma questão com o pai. E aí eles têm que encontrar uma força dentro deles para poder se tornar aquele herói e vencer a batalha. Que interessante, né? Olhar para Um desafio que pode virar um superpoder ali, né? Exato. Por trás de toda dor tem um dom. Então, na verdade, o nascimento não é uma sentença. Ele vai trazer para nós uma oportunidade de crescimento. Então, você vai se desenvolver.
Você vai se desenvolver em aquilo que você acha muito difícil. Eu digo que a leitura do roteiro, do mapa do nascimento, é uma leitura praticamente kármica da sua história. O que vai se repetir? E o que você vai ter que se trabalhar muito para aprender? O que você acha que você é horrível, que você vai se tornar muito bom? O karma, ele vai fazer isso. Aquilo que você fala, não, eu sou péssimo nisso, me desculpa, mas você vai tantas vezes ter que lidar com isso, que você vai crescer com isso, você vai se tornar uma pessoa muito boa com isso. Não é? Maravilhoso. Eu falava isso pro Lucas, que nem a gente tava conversando ali em cima, dessa dificuldade, que nem você até mencionou, sobre demorar para amadurecer, né? E eu tive essa sensação em um período da minha vida, por mais que eu sempre fui desbravadora, independente, fui morar fora muito cedo, mas ao mesmo tempo eu tinha esse lugar de precisar do outro, de estar ali junto, né? E essa insegurança, como que a gente pode olhar, por exemplo, nesse momento do nascimento? Por que a gente desenvolve essa insegurança, essa dificuldade de ir para a vida, de amadurecer e de ter que passar, por exemplo, muitas vezes para conseguir ter um rito de passagem para a vida adulta, para a vida madura, por exemplo, você falou, às vezes você faz tanto aquilo, você erra tanto naquilo, que você acaba ficando muito bom. E para mim é essa parte emocional. Porque o trabalho com as minhas emoções é um trabalho, assim, que desde quando eu comecei o meu processo de desanestesiamento, né? Que eu comecei a me conectar com a espiritualidade, com esse lugar mais sutil, com o autoconhecimento. As emoções, elas vieram, tipo, de forma muito forte. Uhum. E às vezes é difícil lidar com isso, né? Principalmente as emoções que são vistas como emoções negativas, como a raiva, a tristeza, né? Até mesmo o medo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou colocada tantas vezes em direção a isso, que eu sinto que eu tô conseguindo ficar melhor cada vez mais, né? E como que isso impacta também, por exemplo, no desenvolvimento da personalidade da pessoa lá no nascimento? Eu cataloguei e coloquei em 3 grupos. Existem pessoas que sentem muito mais dificuldade com a segurança, né? São bloqueios de segurança. Por quê? No nascimento, elas sentiram que a morte, ela estava próxima. Quando a pessoa sente que a morte está próxima, pode ser, vamos dizer assim, às vezes num parto muito traumático, pode ser numa tentativa de aborto, pode ser né, sei lá, num fórceps, pode ser... Aí eu coloco até situações onde tem muita luta, quase como se você estivesse chegando num lugar que está acontecendo uma guerra, entre aspas, né? Aquela luta é muito intensa naquele ambiente que você está chegando, ou já tiveram perdas também, no caso, por exemplo, um gêmeo sobrevivente. Isso vai trazer para a pessoa um estudo onde realmente a insegurança vai ser muito forte. E ela vai poder, ela entendendo, compreendendo da onde vem, qual que é a história original que causou essa insegurança, vai fazer com que ela tenha ali uma âncora para falar, opa, isso aqui é uma história que não está se repetindo novamente. Porque às vezes a tendência, né, quando a pessoa tem isso, ela perceber, achar que esse mundo está ali novamente acontecendo com aquelas mesmas histórias. E ela reage das mesmas formas. Então, a segurança é um primeiro bloqueio que muitas vezes a pessoa pode ter com relação à forma como ela lida nos relacionamentos. Então, ela fica insegura. Como que você fica inseguro lidando com o relacionamento? Às vezes você se afasta, né? Às vezes você se afasta. Teve uma moça que veio no atendimento comigo, que ela foi planejada, foi muito querida, a mãe queria um filho e tal. Só que quando ela nasce, ela precisou ficar um tempo na incubadora. Problema de icterícia, um outro problema de saúde. Então, quer dizer, ela sentiu bem-vinda, ela sentiu o contato, sentiu intimidade, mas ela chega e depois ela é abandonada. Aí ela ficou com aquele... Então, no relacionamento dela, chegava próximo dos 9 meses, 1 ano, ela separava. Ela criava uma situação. Começou a ficar bom, ela separava da pessoa porque ela sentia que ela podia ser abandonada. Nossa. Então, ela cria um roteiro e aquelas histórias, elas acontecem várias vezes. A pessoa vai falar, mas por que quando tá ficando bom, eu já sinto que alguma coisa vai acontecer? Aí depende muito. Tem pessoas que percebem essa coisa que vai acontecer, sei lá, ele pode me deixar. Ela pode ficar muito dependente. Ou ela pode terminar antes da que a pessoa terminar. Depende muito da reação que cada um tem àquele tipo de questão. Então, esse seria o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio seriam bloqueios de merecimento. São histórias onde as pessoas sentem que elas não mereciam estar ali. Né? Quais seriam essas histórias? Essas de separação, né? Onde a pessoa... Porque a gente chega na mãe, de uma certa forma, a gente
tá, né? Ela dá aquilo que ela tem. E você nasce. Só que pode ter tido uma separação depois. Como que você lida com essa, né, essa ideia de que você pode ter, depois você pode não ter? Como que você fica com isso na vida? Geralmente são histórias que podem estar acontecendo no nascimento, de separação. Muita gente adotada também, eu atendo, né, que a mãe, depois, né, que tem um filho, dá de adoção. Então ela fica com essa sensação de eu não mereço estar aqui. Então, se eu não mereço estar aqui, como age uma pessoa que sente que não merece estar aqui? Essa é a pergunta que você deve fazer, né? Que eu faço para as pessoas. Eu sinto que eu não... Como eu ajo quando eu não mereço, eu não tento. É um padrão, né? Eu não vou tentar. Ou eu tento fazendo demais. Ou eu desisto antes do fim, né? Então, é um outro tipo de bloqueio. E existe o último tipo de bloqueio, que são os bloqueios de identidade. São pessoas que às vezes vêm em situações onde elas foram substitutas, teve uma perda anterior e ela veio numa gestação próxima. Ela sente que ela é uma coadjuvante daquela história que não deu certo. E a mãe vem com muita atenção, como se eu tivesse que compensar aquela vida também que não conseguiu sobreviver. Tem situações, por exemplo, que a pessoa vem sobre muita expectativa. Sabe aquelas gestações de muita projeção? Esse aqui vai salvar esse casamento. Sim. Né? Esse aqui vai ser o filhinho mais querido da mamãe, ele vai me amar bastante, a gente vai ser companheiro, companheira o resto da vida. Ou até mesmo todo mundo ficar esperando que vai ser um menino e aí de repente... Exato, aí um choque de gênero, é uma projeção. Você projeta uma coisa, só que a pessoa sente depois que ela nunca vai alcançar aquele lugar. E aí ela vem com uma sensação muito forte de insuficiência. Nossa, dá pra dar check nos 3 BO? Dá. Eu acho que eu já dei check Mas, nos 3 BO. Aproveita, conta essa história tão profunda que você tem na sua gestação. Eu vou contar Resumido, porque eu já contei em outros episódios, assim, mas eu acho que hoje é muito propício da gente trazer. Mas essa história, assim, que basicamente, quando minha mãe estava grávida de mim, com 6 meses de gestação, meu pai eles moravam no sítio, minha mãe sempre foi uma pessoa que morou na cidade, só que na gestação foi morar no sítio junto com meu pai. E aí, nessa época, ela não tinha muito conhecimento sobre essas coisas. E uma vaca tinha parido. E vaca, quando pare, ela fica muito protetora e muito agressiva. Assim como qualquer fêmea, né? E aí, a vaca atacou minha mãe grávida. Então, foi um baque naquela época, né? Atacou, jogou ela por cima, assim, com o chifre. Minha mãe segurou no chifre, ela veio dando cabeçada. Bateu de frente na barriga. Pisou nas pernas da minha mãe. Enfim, foi um choque naquela época. E aí eu fui parar no hospital junto com a minha mãe. E o médico, né, eles contam que demorou bastante para encontrar meu batimento cardíaco. Que fiquei ali alguns minutos, né, sem eles acharem que poderia ter acontecido pior, né, que poderia ter morrido. Mas, enfim, consegui sobreviver. Isso aconteceu mais ou menos ali por 6 meses. E depois vim de um parto cesariano, porque minha mãe conta que não teve dilatação naquele momento ali do parto. Mas eu sinto que pode ter sido algum medo de não vir pra cá, porque vai saber o que tinha aqui fora, né? Pensa assim que isso aí, de uma certa forma, é um bloqueio de segurança, né? Porque a sua mãe sentiu muito medo, provavelmente, de alguma coisa ruim acontecer com ela, com você. E como que esse medo, ele se reflete na sua vida? Como que essa insegurança, às vezes, de alguma coisa ruim... E isso vem com pensamentos, né? Que a gente, às vezes, nem presta atenção, mas eles ficam criando esses fantasmas. Isso vai dar errado, isso pode acontecer, você pode perder, você não, né? Não vai conseguir ser bem-sucedida nisso. Alguém pode te atacar, alguém pode te... né, prejudicar de alguma forma. Você sente esses pensamentos? Sinto, muito. Exatamente. E às vezes você também vai entender, existem às vezes o período que você sente isso. Como a sua mãe já estava com 6 meses, por exemplo, tem um caso, uma moça que eu atendi, e ela falou assim, olha, eu começo as coisas muito bem, os projetos, eu faço tudo maravilhoso, nossa, empolgada e tal, mas chega ali perto de um tempo do projeto que ela diz que ela estagna. Aí eu pesquisei e falei assim, mas o que aconteceu na sua gestação? Falou, na gestação da minha mãe, próxima dos 6 meses, ela foi ter um diagnóstico que o médico falou que ela tinha que ficar em repouso completo com a perna para cima. E aí você começa a ligar, né? Ela começa super bem, super empolgada, ela diz que ela paralisa o projeto, ela não consegue dar um passo na frente, próximo ali dos 6, 7 meses,
para poder fazer e dar continuidade. Ela fala que ela ficava paralisada. Veja o quanto que às vezes você, né, no processo, começa às vezes muito bem, né? Começa, vai, e cria uma tensão, cria uma dificuldade, cria um tipo de obstáculo, algum tipo de medo, quase como se projetando que aquilo que você passou, sua mãe passou, pode vir a acontecer. Só que com outras situações, óbvio. Sim. Às vezes alguma coisa. Vocês fizeram um evento agora esse final de semana. Quantos problemas você não ficou antecipando, achando que podia acontecer coisas, né, desagradáveis? Que, querendo ou não, é uma carga de estresse que manda pro corpo, que me remete àquela mesma sensação, né? E que, inclusive, eu percebi também, por exemplo, que nem quando a gente fala sobre o superpoder, né? Vamos imaginar assim. Eu acredito que eu também fui desenvolvendo uma resiliência por estar sempre nesse lugar, das vezes eu ter que estar fazendo as coisas sob pressão. Mas eu percebi o quanto que eu buscava sentir esse coração batendo forte. Isso. Esse coração, tipo, acelerado, batendo forte. E aí, eu comecei a substituir as situações de estresse, que eu me coloco nessa situação, por correr. Por fazer alguma coisa que o meu coração vai bater forte, mas que eu vou estar, querendo ou não… Um estresse saudável, Isso, né? tendo uma descarga ali pro corpo boa, né? Por exemplo, falar em público. Às vezes dá aquela sensação. Mas ali eu sei que eu vou me desenvolver, né? E não vou me privar, né? Ou, sei lá, colapsar, né? Perfeito. Poderoso. Esses dias eu tava vendo até um podcast, um pedacinho de um podcast da Anitta, né, a cantora. E ela tava contando que quando a mãe dela engravidou, o pai logo descobriu que perdeu o emprego. E a mãe ficou assim, tipo, não vai ter recursos, vou perder tudo. E a mãe ficou assim, puxa, por que eu não estudei? Por que eu não fiz coisas? Por que eu não me preparei? Por que eu não fui independente? Agora eu dependo dele e tô grávida. E a Anitta conta que ela viu isso, né, num trabalho de estudo também de nascimento, que toda vez que ela sentia que ela ia ganhar alguma coisa, ela sentia que ela podia perder aquilo imediatamente. Nossa. E dava muito medo e muito bloqueio. Então, às vezes, ela também, nem tentava fazer aquilo porque ela tinha medo de perder. Quando ela descobre na história do nascimento dela isso, ela diz que ela ressignificou e começa a dar o passo e ver que ela pode fazer e ela tem capacidade. E também tem um pouco dessa motivação neurótica para um propósito divino, né? Que a motivação neurótica era a mãe dela falando, por que eu não faço mais? Por que eu não me tornei mais capaz? Então, ela acabou fazendo aquilo que a mãe intencionou. Isso é uma coisa interessante, né? Que o que a mãe pede, o que ela intenciona para um bebê quando ela está grávida, tem um poder enorme sobre aquela personalidade. É assim, tipo, aqueles casal que, vamos ter um filho para ver se a gente salva o nosso casamento? Aí o que acontece, né? Eu pego esse pessoal no atendimento, eu cuido da minha mãe até hoje, eu fico cuidando do meu pai, eu fico tentando resolver os problemas da família. A intenção disso fica gravada. Fica gravada. Só que isso prende, limita a nossa experiência na vida. Eu não vim para fazer isso. E aí você fica frustrado, porque você não pode ser você. Você vai ter que cumprir um papel. Eu tenho que fazer aquele papel que esperam de mim. E se eu não cumpro aquele papel, eu sou um fracassado, eu não vou pertencer. E não é verdade, você já pertence, você já nasceu, a vida já te trouxe aqui. Você já pode existir sem essa necessidade de fazer alguma coisa porque quiseram que você faça. Mas se você não sabe essa história, você continua repetindo essa história. Aí você vai ter que ser bom para quem? Para sua esposa, vai ser, sabe, para os seus filhos. Você não vai ter vida própria e precisa cuidar sempre de alguém, porque a tua missão é dar aquele suporte. Conheço várias pessoas assim. E antes de continuar esse papo, a gente tem um recadinho para você. A nossa recomendação é a Eduz, que é uma plataforma brasileira que integra infoprodutores, afiliados e compradores num ecossistema único. Dentro da Eduz, você consegue colocar suas ideias para o mundo, como infoprodutos, eventos e outros. Então, a nossa recomendação é a Eduz. Confere lá no site eduz.com. Nossa, e nos relacionamentos, isso é muito interessante, porque nós aqui vivendo 24/7 no autoconhecimento e na espiritualidade, que a gente escolheu viver um relacionamento onde a gente vai aprofundar na relação, acontecem essas predisposições conflituais, vamos colocar assim, né? Conflitos. Quando vem uma situação, muita pressão no trabalho ou falta de recurso, o conflito se instala no relacionamento.
No caso, eu e o Cassol já passamos por várias situações difíceis. Começou a ficar um pouquinho sobrecarga, pum, vem uma reação um pouco inconsciente, colocar assim. E a maioria que eu vejo dos casais que não tem consciência, o que acontece? Desiste, abandona, ou algo pior. Ou se afasta, né? Vai ou se se afasta. Porque, às vezes, por exemplo, por mais que a gente tenha desafio, a gente sente que a escolha consciente de olhar para aquilo faz com que a gente se aproxime mais. É verdade. Porque só colocando essa pílula pra galera entender como que foi a nossa dinâmica e como isso se sustenta. Então, um desafio vem através dessas predisposições, tanto minha quanto dela. Vem um desafio muito forte. E, às vezes, ele vem com uma força sobrenatural, uma força desproporcional. Uma coisa pequena vem uma coisa gigantesca, uma ofensa muito grande, uma reação muito grande. Beleza. Ao invés de eu me afastar e desistir, falar isso não, e tchau, e pronto, e abandonar o barco, às vezes essa consciência de sustentar e olhar para esse lugar aqui dentro e falar, pegou aqui um negócio pesado, vamos olhar junto para esse lugar, vamos navegar um pouquinho nesse lugar antes de tomar qualquer decisão, antes de realmente fazer um movimento. E aí é um lugar de muito crescimento, é um lugar de amadurecimento fortíssimo para o masculino e para o feminino. É um lugar que a gente está passando, porque vem a onda. Mas quem é capaz de estar ali para sustentar e ver o que tem debaixo disso aí, não é mesmo? É verdade. Para ser livre, não é o esforço que faz a gente livre, é a verdade. E a verdade é você ver que história é essa que está fazendo você agir dessa forma. Porque aí quando você olha para essa história, aquela história que está escondida, ela é iluminada. E a nossa consciência tem um poder enorme de iluminar o porão. Você ilumina o porão, você fala, pera, isso aqui não é isso que eu tô achando que tá acontecendo com ela. Isso é uma projeção de uma história que tá no meu passado. Sim. A gente fica estressado, o que tira a nossa paz, e é importante a gente prestar atenção, o que tira a minha paz? Para algumas pessoas, tem coisas que tiram muito a paz dela. Perder as pessoas, se sentir inadequadas, pode ser sentir inseguras, pode ser sentir abandonadas. O que realmente tira a sua paz? A pessoa não respondeu o meu WhatsApp. Né? E aquilo tira a paz da pessoa de uma forma muito intensa. Uma crítica. Exatamente, uma crítica, um julgamento. Quando toca na ferida, né? Eu falo assim, ó, se o dedo toca na ferida, não fica preocupado com o dedo. Olha pra ferida. Né? Porque a gente fica falando, não, você enfiou o dedo... Você colocou... esse dedo aí. Olha só o tamanho dessa ferida que tá aí. Presta atenção nessa sua ferida. Então, assim, a ferida, ela conta uma história. E quando a gente olha pra essa história... A gente tem a oportunidade de colocar uma luz, uma verdade sobre aquilo. E ver que aquilo está no passado. Que aquilo é uma reação. Né? E tem uma coisa... A gente está sempre preso no passado e no futuro. Então, se tem uma história no passado, é uma resistência. Eu não quero que aquilo aconteça. Não quero que isso aconteça. Só que aí cria uma situação do futuro. Às vezes eu quero que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça. Aí cria um apego também. O futuro, ele cria uma situação que você fala, isso tem que acontecer, isso não pode acontecer. Então a gente fica preso entre esse passado e futuro. Só que quando a gente tá consciente e faz esse trabalho que você falou, assim, de autoconhecimento, o que é isso que tá aqui agora? Que história que é essa? Essa não é uma história com a sua mãe? Essa não é uma história com o seu pai? Né? Muitos anos, assim, eu fui pra Índia, eles falavam assim, tá com problema de relacionamento? Olha pra mãe. Tá com problema de movimento, de crescimento? Olha pra história do seu pai, de prosperidade. Né? E à medida que você vai fazendo isso, realmente você vai descobrindo muito mais coisa sobre você. Você vai ver que você tá projetando, né, no futuro uma coisa acontecer com medo de que aconteça igual aquilo que foi um dia no passado. Sim. E na sua visão, né, eu sei que você também trabalha junto com a sua amada, que vocês estão nessa jornada em casal também, mas como que funciona, por exemplo, que nem a gente trazer sugestões dentro de quando a gente tá vendo um padrão se repetindo, porque às vezes é isso, né, o outro vê o espelho, o outro é o espelho e o outro vê. E aí, como que a gente traz uma sugestão amorosa sem
sem identificar muito. Sem tipo, virar o ó, terapeuta do outro. isso daí é seu pai, isso aí é sua história com seu pai, isso aí é sua história com sua mãe. Porque algumas vezes a gente já entrou nesse lugar e foi sensível, assim, É sabe? perigoso. Eu sinto assim, que não é, eu não falo pra ela isso, a história com o pai ou com a mãe, porque ela também não gosta, né? Eu já sei que é, mas eu não falo, porque né, não fica uma coisa assim, tipo... Mas ela já faz isso, isso é a coisa da autorresponsabilidade, né? Quando a gente vai se desenvolvendo no caminho, você sabe que bateu, doeu, pega que é seu, né? Então, Exato. é a minha ferida aqui. Aí você vai lá, passa um tempo sentindo essa ferida e fala, ó... Geralmente aí eu trago pra ela uma coisa de revelação, que conecta a gente também, ó. Eu senti isso, sabe? Essa coisa do seu julgamento pegou nesse lugar pra mim, me trouxe essa dor, eu me senti dessa forma, Perfeito. né? E aí ela olha pra aquilo e fala, pô, você tá falando eu tô falando do que eu estou sentindo. Maravilhoso. Esse é o Aí caminho. ela fala, opa, tá tudo bem, ele tá falando do que tá sentindo. Não tô, esse teu dedão enfiou o dedo na minha ferida, esse teu dedão tá cheio de unha, tá sujo, tá... É verdade. E é um ensinamento muito legal, complementando isso que você falou, que pra mim é uma coisa nova, que eu venho desenvolvendo aos últimos 3 anos, assim. Que agora eu tô chegando num lugar que eu tô orgulhoso de mim, de falar assim, opa, sustentei. Que é sustentar o conflito. Quando o conflito vem do outro, você até identifica, né? Opa, tá desproporcional essa reação por causa disso. Isso. Não é daqui essa história. A gente sabe. E não importa o que eu fale, não resolve. Então, realmente, não é daqui essa história. Mas eu sustentar esse lugar de falar assim, então tá chateado, tá com raiva, ok, tô aqui. Não tentar resolver, Sinto né? muito, sinto muito. Uhum. O que você quer? O que você precisa? Não sei, blá, blá, blá. Só sustenta. Porque daqui a pouco você dá oportunidade para a pessoa trazer a autorresponsabilidade e se investigar. Porque se eu entrar num conflito, vai impulsionar, vai multiplicar aquela situação, né? E às vezes Verdade. até uma boa intenção de querer resolver. Exato. Só que se resolver algo que não É uma seu, inocência. né? É uma inocência que né? piora tudo, que inflama, né? Cara, que coisa poderosa isso, né? E eu até anotei aqui quais são os sinais de que alguém está repetindo um padrão que começou lá no início da vida, assim, de forma prática. Quais Tá. são os sinais que o pessoal em Boa. casa possa identificar, assim? É quando você já tem consciência de que tem um padrão e não consegue mudar. Esse é um ponto assim, tipo, esse negócio já tá aqui, eu vejo e não consigo sair desse lugar. Eu não consigo dar uma nova resposta. Porque, na verdade, a resposta ainda é a defesa. Então, ela não tá deixando você se abrir para um relacionamento, por exemplo, no caso, porque você só quer se relacionar. Você quer, mas você não sabe por que você não quer também. Então, a gente tem uns paradoxos, né? A gente tem o desejo de se relacionar, mas tem o medo de se relacionar. Tem o desejo de não se relacionar e o medo de não se relacionar. Então, é muita coisa funcionando dentro da gente que quer e não quer. Então, quando a gente observa que tem um padrão que a gente não consegue mudar, ali a gente tem alguma coisa que está sendo reencenada. E esse reencenamento é essa história primária. Geralmente, é essa história lá atrás. Então, quando a gente olhou, falou, ó, isso aqui está sendo reencenado. Por que está sendo... Que história é essa? Perda. Estou reencenando perda. Estou reencenando a sensação de que eu sou invisível, que é uma outra muito clássica, né? Gente que chega em família, assim, sabe? Quando é mais um filho e não tem muita importância naquela família. Mais um, nasceu, sabe? Aí ele precisa ser importante naquela história. Então, ele reencena uma história onde ele não pode aparecer, onde ele não pode ser muito importante. Eu não posso dar trabalho. Você conhece gente que assim... Isso, eu não posso dar trabalho, fala baixo, né? Isso é uma reencenação. A pessoa sabe que ela teria que se expressar. Ela teria que trazer o trabalho dela pro mundo. Ela teria que fazer um post, fazer um podcast. Sabe que tem algo bom para compartilhar. Mas ela não consegue. Por quê? Quando ela acessa a história, que é aquilo ali, aconteceu de fato em uma situação onde ela não tinha memória e que ela também não tinha como fazer uma escolha, hoje ela fala, poxa, agora eu posso escolher, eu posso. E ela vai descobrir, na verdade, sempre que tem essa dificuldade, esse desafio muito grande, tem um dom ali. Por exemplo, na minha história, a história do segredo, né? Não podia ser quem eu era, no fundo. E tinha uma mentira ali, tinha uma coisa que estava oculta, né? Não foi totalmente falada na época. E aí, qual que foi a potência do que eu vim desenvolver? É buscar a verdade. É trazer, né, o que é real
É ajudar as pessoas, por exemplo, com o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um trabalho que tá ligado, conectado. Então, a nossa dor também tem um propósito. No nosso nascimento, né? Lá em Índia eu aprendi isso. Lá, desde a concepção, já tem o propósito do que você vem fazer aqui. Muitas vezes por causa da dor que você veio passar. E que dor foi essa que você passou quando você chegou? Todo mundo passou. Até o mais desejado. O mais desejado, ele vem às vezes com a dor da expectativa de ser aquele perfeito, lindo, maravilhoso. E não é. Verdade. Aproveita e fala dos irmãos aí, porque você falou dessa questão de não ser tão especial, não ter importância, então aí tem história, né? Porque ser o segundo, terceiro filho é diferente, ser o primeiro, fala um pouco. Com certeza. O primogênito, né? E se também tiver algum aborto antes, Exato, se não é tiver o um aborto primeiro. antes, já vem como substituto, né? Então, já tem aquela sensação de, opa, tinha alguém aqui, né? Chega num lugar onde já aconteceu um BO, vamos dizer assim, né? Mas os irmãos, assim, à medida que vai tendo 1, 2, 3, 4, você vai imaginando, assim, que vai fracionando o amor e o tempo daquela mãe. Não tem como, né? O primeiro recebe um tempo maior. Eu lembro que, assim, eu cheguei e depois de 11 meses chegaram minhas irmãs gêmeas. Nossa Senhora, pra mim eu senti muito tempo, assim, uma dificuldade com as minhas irmãs, porque elas tomaram o meu espaço, né? Elas chegaram 11 meses, 4 meses só de diferença, minha mãe já tava, né, grávida novamente. Então, os irmãos, assim, que irmão que você é no meio da história? Tem um que se perdeu, né? No aborto. Aí depois eu e minha irmã mais nova. Então. Ela passou exatamente isso, porque ela veio 11 meses também. E eu sinto que tem muito essa dinâmica entre nós, assim, dela se sentir não privilegiada dentro das relações com os pais, assim, a mãe e tal. Exato, né? Ela sentiu... cada um vai chegar num lugar, é por isso que a mãe não é a mesma, né, pra cada um. A mãe, ela tá em situações diferentes. A mãe, às vezes, tá numa situação que tá tudo bem, ela tá saudável, tá apaixonada. Aí, no segundo, ela já não tá nem tão apaixonada, já a situação financeira é diferente. Aí, chega um terceiro. Então, esse ambiente, né? Qual foi o ambiente que você foi preparado para encontrar? É diferente do ambiente da sua irmã, né? Exato. Então, ela foi preparada num ambiente onde ela tinha que lutar um pouco mais por amor. E tem a questão também, às vezes, de ser mãe de menino, né? Exato. A projeção da mãe com o menino. Também tem isso, né? É uma das coisas, assim, muito comuns, assim, esse choque de gênero também, né? Aquela expectativa de ser de determinado sexo, né? Quando, às vezes, a pessoa acaba vindo de um sexo diferente do que os pais querem, ele sente que ele não é bom sendo quem ele é. Ele precisa ainda compensar. E muitas vezes acaba compensando, né? Com elementos, né? Uma menina acaba ficando mais masculina, né? Mais menino, né? Um menino fica mais feminino, para poder, assim, você vai gostar de mim se eu for como você queria? Interessante isso. Né? E, olha, aí eu vou trazer uma vulnerabilidade minha, que é uma informação aí interessante, porque minha mãe me contou que quando eu nasci muito feio. Vermelhão, aquela cor meio marrom, vermelhão, com a boquinha tudo... Então, não foi um bebê que foi bonito. E ela falava isso. Ela fala que ela queria o bebê Johnson. E olha, imagina essa informação no campo. Então, aí a pergunta que eu faço, né? Como você se sente, assim, com a sua aparência? Provavelmente você deve ter talvez hoje menos, né? Porque você já elaborou isso. Mas isso mexeu com a forma como você foi visto pela primeira vez. Sim. Então, o seu primeiro impacto foi... Nossa, que bebê feio. Tem uma moça, tem uma história parecida com essa, que eu atendi, a mãe dela, ela nasceu muito peluda, né? Uma família de libaneses, assim, ela nasceu com bastante pelo no corpo, bebezinho bem peludo, a mãe falou, nossa, parecia um macaco, né? Fez um julgamento assim. E a menina, assim, ela sempre foi muito bonita, mas ela nunca se achou bonita. Né? Nunca se achou. Ela falou que ela sempre teve muita dificuldade com essa coisa da aparência, sempre se arrumando, sempre se mexendo. Foi trabalhar com o quê? Não foi nem ser cabeleireira, né, pra cortar cabelo, mas ela foi trabalhar com personal stylist. Nossa. E ela até é famosa como uma personal stylist aí, nesse campo. Ela poderia ser modelo, mas ela vai falar pra ela que ela poderia ser modelo. Ela não acredita. Ela veio pra arrumar as pessoas pra serem bonitas. Aí você vê, como que essa informação, pra você, ela depende, cada um capta de um jeito. Como que você, na vida, ficou vaidoso? Até o começo da adolescência, isso me impactou bastante. Porque eu era muito magro
E essa questão de aparência, de bullying na escola, me pegava muito. Tá. E aí, até o final da adolescência, assim, eu fiquei muito aficionado em melhorar meu corpo, em Isso. treinar e ficar nesse lugar, Forte. sabe? Uhum. Aí a vaidade pega. E eu acho que não só pelo senso físico, mas o Lucas, ele tem um senso de estética pra tudo que ele faz. Virei designer. Exatamente. Designer, isso. iluminação, logo. É isso aí. Você vê, aí chama uma motivação neurótica para um propósito divino. Porque é tão difícil para você a coisa da aparência, da imagem, que você se tornou especialista em imagem. Exatamente. Em aparecer, fazer vídeo, podcast, fazer foto, né? Então acaba que a gente acaba se desenvolvendo numa área que a gente tem dificuldade, Sim. não é? Então, e por isso também é a coisa do dom, né? Acaba vindo o dom da história. Você vai falar, não é um problema? Não é um problema. Uhum. Não é, a gente não pode falar, pô, isso aconteceu, não deveria ter acontecido. Eu não sou uma vítima, né? Exato. Se aconteceu, é a única coisa que poderia ter acontecido, né? Conhece? Aquilo que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Quem chega é a pessoa certa. Então, no lugar da família que você chegou, era pra você chegar. Ah, mas eu não era planejado? Pera um pouquinho, a vida planejou você aqui. Não tem ninguém mais importante pra planejar a sua chegada. Ah, minha mãe não me quis. Ó, quem queria você aqui, trouxe você aqui, você está aqui. Uhum. Na verdade, é por isso que é a verdade que liberta, não é o esforço da verdade. Né? Essa coisa de buscar. Eu fui muito buscador. Eu fiquei anos assim, tipo, olha, o que tem? Assim, tem um cara da África aqui, tem um negócio lá que você fica na caverna, tem outra coisa que você faz uma terapia assim, que você dorme, que você na acorda. testa. Eu fazia qualquer coisa. Até que chegou o ponto, assim, que eu falei, lá na Índia mesmo, aprendi, o Bhagavan falou assim, num darshan, né? Que a obstinação de mudar que está impedindo você de mudar. Porque a gente às vezes busca tanto, é o fim do buscador. Quando eu percebi que eu era um buscador simplesmente para fugir da minha verdade, eu parei realmente para falar, então tá bom, deixa se apresentar a verdade. Porque no fundo eu queria muito a verdade, mas eu temia muito a verdade. Porque é um paradoxo. A gente sempre vai ter esse paradoxo, né? Porque para mim a verdade era, oxa, a verdade vai cair a casa. Sim. Né? Pode ser feio. Pode ser, né? Pode ser um segredo. Exato, no caso o segredo, né? Que foi desvencilhado na minha história, né? Eu encontrei meu pai, falei pro meu pai que não era meu pai. Ele, na verdade, depois a minha mãe falou, contou a história pra ele. Acabamos limpando essa história. Hoje eu tenho 2 pais, né? Que legal. Na certidão de nascimento. Mas acontece aí a história é processada. O que acontece? Quando a história é processada, o sistema nervoso, ele para de ver a ameaça. Esse que é o problema, né? Quando a gente não tem uma história processada, ele ainda acredita em um risco, em uma ameaça. Mas quando ele vê que aquilo é uma história, ele processa, ele tem ali uma chave para que quando aquela sensação vier, ele consegue falar, opa, isso aqui é uma história do porão, eu estou projetando esse fantasma. Quer dizer, então eu posso escolher o que eu quero agora, porque isso não é real. Né? Bem Curso de Milagres, né? Aquilo que não é real não pode ser ameaçado. Aquilo que que não é real, que é real não pode ser ameaçado. O que é irreal não existe. Nisso nisso flui a paz de Deus. Isso. Peraí, frase porque agora você trouxe a chave aí. Vamos entender um pouquinho, vamos aprofundar nesse lugar, porque... Legal, colocou luz nisso aí... Trouxe a consciência para abrir a sua escolha, a sua possibilidade. Agora eu sei, agora eu posso escolher de novo. O que mais você trabalha dentro do seu método com os seus pacientes, de fato, para que essa história seja ressignificada, para que essa informação seja reprogramada? Então, entender que a nossa atenção ela está presa num roteiro. Você entender bem esse roteiro. Você tem que ter o seu roteiro na sua mão. Domínio. De como começou, de como preparou, de como finalizou. Sentir esse roteiro. Aí tem ferramentas para a gente poder vivenciar esse roteiro. Um trabalho mais profundo que eu faço nas mentorias, as pessoas aprofundam em formas diferentes para compreender esse roteiro funcionando na vida dela. Tá? Com perguntas, com exercícios, com vivências. Aí a pessoa fala, puxa vida. Aí depois você coloca isso na sua vida. Como que isso está acontecendo na sua vida? O que está tirando a sua paz? Ah, então isso aqui está tirando a minha paz. Que história é essa? Olha para o passado. Que história do porão? A pessoa já começa a ter automaticamente uma consciência de que aquela história é alguma coisa que está no passado. Que esse fantasma está falando para você fazer, não fazer, reagir, agir, né? O que ele está tentando, né,
te proteger. O fantasma, ele é uma voz que tenta te É um proteger. guardião. Mas que, eu falo assim, o fantasma ele nunca vai te jogar no precipício, porque o fantasma não existe, mas ele pode fazer você se jogar no precipício. E às vezes ele pode fazer você agir de uma forma equivocada, que vai confirmar aquilo que você não quer. Então, aí a nossa atenção, ela começa a ser focada para aquilo que eu quero. Aí você começa a direcionar a sua atenção na sua vida, não mais para aquilo que você não quer, para o seu medo. Então, para onde vai a minha atenção, vai a minha vida. Então, o trabalho que eu faço é um redirecionamento dessa atenção sequestrada para direcionar para aquilo que realmente você quer. Aonde que você quer, o que você veio para fazer, o que você quer construir, quais os seus desejos mais íntimos, né? Aqueles que vão curar essa ferida que você tem aí, esses bloqueios. É isso aqui. Então, vamos organizar a vida para ela ir nessa direção. Aí, é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Maravilhoso. Né? É para a pessoa ir na direção. Aí ela vai colocando a atenção. Porque onde você coloca a sua atenção, tudo cresce. A gente não tem a noção. Porque a atenção, na verdade, é a consciência. A consciência somos nós. É aquilo que a gente tem de mais poderoso. A gente gosta de falar, por exemplo, a gente estava conversando sobre a tecnologia aqui no começo. Mas o Instagram cresceu tanto, por quê? Porque tem tanta atenção lá dentro. A A gente moeda tá todo mundo do colocando planeta atenção, hoje. a moeda do planeta tá lá. E o negócio cresceu, virou algo Eu digo mundial. assim que a gente tá... Para entender o roteiro de nascimento, é entender o algoritmo. Para onde tá indo o teu algoritmo? O que tá aparecendo no feed da sua vida? Boa. Se tá aparecendo no feed da sua vida só, né, pedra, caco de vidro, atoleiro, é porque você tá colocando a sua atenção nisso. Você tá dando like nisso. Você tá escrevendo, eu não quero isso no post. Sabe quando você vê uma coisa que você não quer? Você vai lá e fica brigando com o fulano. Aparece mais daquilo. E aí aparece mais daquilo. Entendeu? Você tem que aprender a não dar mais energia pra isso. É quase como se vê assim, aquilo ali é um porão, eu já sei o que tem lá dentro, eu não preciso ir lá pra ver o que tem dentro do porão. É por isso que quando eu volto pra história, não é pra voltar pra ficar lá. É pra ver o que tem lá e você ir olhar pro outro lado e falar, é pra lá que eu quero ir. E a nossa tendência, às vezes, em fazer muita terapia, como eu já fiz muita terapia, muito trabalho, é ficar olhando pro porão muito, muito, muito tempo. Depois que você tem uma boa consciência da sua história, você já tem que ser um mestre em direcionar a sua atenção para aquilo, não mais para essa história. Não ficar recontando. Não né? ficar recontando, não Perfeito. ficar discutindo, não ficar dando energia para isso. Porque a sua energia é que faz essa história continuar, mesmas histórias, mesmo destino. Se você vai direcionando, então, aí você cria uma outra realidade. Porque você tá, né, colocando no que você quer. Né? Tem uma música do Leal, né? Que antigamente eu ia nos trabalhos, tinha o Leal junto cantando. Só pense no bem que se manifestará. Exatamente. Só pense naquilo que quer que aconteça. É isso. É isso. Tá cantado Genial. isso, né? Você pensa no que você quer, no que você quer que aconteça. Para de ficar olhando e querendo aquela mesma história. Mas, como essa história é muito atraente, e por que a gente vai para essa história do roteiro de nascimento? Porque foi ali a sua primeira vitória. Então, parece que tem uma coisa que fala, isso aqui é bom. Tem muito valor, né? Tem valor, foi assim que você chegou, foi através dessa luta, foi através desse medo, dessa É a tensão. sobrevivência. Exato. Então, isso aqui é familiar. Se você buscar isso aqui, você alcança novamente a vitória. Só que a gente não precisa mais disso. O Matias falou exatamente isso numa palestra, o Matias Stefano, não sei se você conhece. Sim, conheço. Ele falou exatamente assim, ele falou, eu volto pra lá, para minhas atitudes, porque eu sei que isso eu já conheço e vai me levar à sobrevivência. Então, é o estímulo do mamífero a voltar nesse lugar. Aí eu te pergunto, e você acha necessário um trabalho em conjunto com o corpo somático que vai liberar através de fáscias, Sim, coisas sim, o assim? corpo ele tem que estar junto também, ele tem que sentir. Primeiro, assim, na verdade a gente começa, o que tira a sua paz, né? Então o que tá tirando geralmente é um pensamento, um ar. Aí depois você vai, né, como se fosse uma árvore, que sensação, que gosto que tem isso? O que eu sinto com isso? Então a gente tem que, né, se conectar com o sentimento. O sentimento, ele ativa pensamento, pensamento, sentimento, para que a gente possa vir pro corpo. Aonde que tá isso dentro do nosso corpo? Aonde tá essa memória? O corpo, ele fala mesmo. Aonde que tá? Onde você tá sentindo isso? Você para de respirar, muitas vezes, quando você sente o medo. Pode reparar. Quando alguma coisa dessas dores profundas Muito, né? aperta, você tensiona, sua respiração diminui. E aí você tem que começar a trabalhar isso também no corpo para poder falar para ele, ó,
Relaxa. Aí vale muito você realmente fazer visualizações, fazer meditações, né? Eu tenho bastante desse trabalho com as pessoas que eu mentoro, que principalmente quando você acorda, antes de dormir, sabe? O que é que você quer? Conversar com esse sistema, Com esse sistema. E começar também a visualizar o que você quer. Porque muitas vezes a gente ainda não tem essa experiência, né, vívida. Você não viveu, você só viveu na tensão. Como que você vai viver, né, na paz? Você vai ter que, muitas vezes, plantar essa semente dentro de você. Então, como a gente renasce? É o mesmo processo de nascer alguma coisa. Qual que é a sua intenção? Você quer uma nova intenção? Crie uma nova intenção. Eu quero uma vida em paz. A minha vida é muito tensa, vamos colocar assim. Quero uma vida onde eu sinta que eu estou segura, tá? Então, o que você precisa, então? Você precisa... Qual é o sentimento que você precisa atrair para você ter essa sensação de paz? Um sentimento de alegria, de relaxamento, né? E aí você vai trabalhando também para poder, né, atrair isso, né? Como que eu sinto? Você fecha os olhos e também vai puxando no que você tem, né, de memória dessa sensação. Às vezes ela chega e você vai amplificando essa sensação, tá? Como é que eu quero agir? Como que eu vou agir com essa sensação? Você visualiza essa sensação, como você vai agir? Como que eu agiria, então, num estado onde eu não preciso mais lutar, onde eu não preciso mais brigar, sabe? Criar muita tensão. Como que seria a minha ação? Eu ligo antes, eu me antecipo. Você começa a criar isso dentro de você. Aí depois você vai para a prática. Na prática, você vai fazer algumas vezes você vai falhar, e aí você recapitula para fazer novamente no dia seguinte. É muito parecido com aquilo que tem no Feitiço do Tempo, aquele filme clássico, Maravilhoso, sabe? adoro. Esse é o filme clássico, que ele explica o jogo do dia a dia. Você vai e acorda no mesmo dia seguinte e você vai aprimorando, porque não é uma coisa que você vira a chave do dia pra noite. Exato. É um processo. É um processo. Então hoje eu naquela hora lá, eu joguei a atenção de novo, eu briguei lá com o Lucas, eu podia ter relaxado, eu podia ter deixado pra lá, mas eu reagi, tá, né? Você recapitula, no dia seguinte, a sensação vem, aí vem aquilo que o pessoal na Índia fala, consciousness awareness, né? Que é um pouco diferente. Sim. Você fica consciente depois que acontece. É que em português é tudo consciência, né? Depois que acontece, aquilo aconteceu. Awareness é quando você está acontecendo. E na hora que está acontecendo, você já tá ligado. Quando começa esse estado onde você fica consciente na hora que tá acontecendo... Isso é legal. É a mesma coisa de você vai ver o buraco e você já tá consciente, você não pula dentro dele. Tá observando. Você já tá observando que tem um buraco ali, você não tá mais assim distraídão e cai no buraco. Entendi. Só que esses buracos do roteiro de nascimento, a gente cai muitas e muitas vezes. Na verdade, a gente acha que ele é o caminho. Caindo nesse buraco, subindo nessa montanha, passando por essa ponte quebrada, que você vai chegar lá sempre. Então, e vai ter uma vitória. Isso. Então, só que aí tem um outro que é asfaltado, que é luz, que é sol, que é frutas, que flores. E você fala, não, verdade. aquele lugar nem existe isso. E é muito legal, porque você falando, me veio muito uma expressão que a gente tem utilizado, que é quando a gente sai do modo espectador e vai para o modo criador, né? Porque recontando e revisitando essa história, eu tô só assistindo o mesmo filme diversas vezes, né? E aí, quando eu passo a criar, eu paro de ficar vendo essa história e criar algo novo, né? Exato. Aí você se torna realmente co-criador. Porque tem uma intencionalidade. Pensa que, assim, a nossa vida, ela pode ser assim. Então, como que eu concebo? Se você quer uma coisa, a gente tem esse poder de ativar masculino, né? Que é o espermatozoide. Então, essa é a intenção, masculino no ar. É a semente, né? É a semente. Daí ela vai pra água. Sentimento. Você precisa ter o sentimento também. Não adianta só você ter a ideia. Você precisa sentir aquilo acontecendo. Você precisa sentir o prazer que você vai ter com aquilo, né? Sabe? Que nem aquela moça que tá viralizando com o negócio da pasta, né? Não sei se vocês viram, assim, uma moça... Não vi. Não vi. Que ela, né? Ela queria comer pasta, mas o universo manda pra ela só eu vi. batata frita, né? Verdade. Né? E ela fala, mas você sente que você merece a pasta? Não, né? Ela fica nessa dúvida se ela realmente merece. Então você vai sentindo que você tem, que você pode aquilo. E aí depois vem o passo da ação. Você dá o passo, você faz alguma coisa em direção àquilo. E às vezes é isso mesmo, né? Que a neurociência fala, você não precisa grandes passos, você tem que ir pequeno sempre, em constante, fazendo as coisas. Então se você tem uma questão com, vamos colocar, de perda, né? Um medo muito grande de perda,
você vai ter no dia a dia que fazer pequenas coisas aonde você vai se desapegando e vai trabalhando até você conseguir deixar coisas maiores embora sem ficar em crise por causa disso. Sim. E que é Isso um é foco, é como se, tipo assim, o foco estivesse na falta e não no que tem, né? Então, isso é muito desafiador. Por mais que você vai lá, faça exercício de gratidão. O ano passado foi algo que eu quis trabalhar mais, porque a nossa vida tava indo muito bem, só que ainda parecia que eu ia perder. Que é essa Isso. sensação, tipo, nossa, vai faltar algum momento. E eu não consigo olhar e aproveitar e agradecer por aquilo que eu tenho, né? Exato. Que é uma Você vê, coisa então, tão você simples. acabou de escrever como a sua atenção é sequestrada para olhar a falta. Uhum. A pessoa que tem a ferida mais de inadequação, ela é sequestrada para olhar coisas que ela nunca está adequada. As pessoas que têm, por exemplo, Que tá fora do lugar. ferida de violação, né? Que sentem que tiveram alguma violação, alguma coisa física, assim. Ela sente sempre aquele risco de ser machucada, né? De ser abusada. Uhum. E quanto que a gente tem também, falando assim, também no nascimento hoje, de situações de violência obstétrica acontecendo nos hospitais, que geram uma série de questões para todos nós, né? A gente tem ali mulheres cada vez sendo desempoderadas em fazer o processo natural para que cheguem os obstetras que fazem o parto. Que é um registro de abuso. E que é um registro de abuso e um registro onde você coloca o masculino como uma autoridade na sua vida já desde o início. Uau. Nossa. Uhum. Olha só o patriarcado entrando na sala de parto. Nascimento. Nossa. E Né? qual que é o impacto do parto natural? O que que ele muda, assim, na história da pessoa? É assim, ele vai receber aquele coquetel de hormônio e ele vai estar mais conectado com a mãe. Ele vai sentir a mãe presente na sua chegada. Isso faz uma diferença Faz grande. diferença. Claro, né? Você tá... Opa, é um túnel. Você tá passando por um túnel, eu não tô sozinho, eu tô com a minha mãe. Agora, você, na cesárea, não. Você tem uma anestesia. A mãe, ela se desconecta daqui pra baixo. Ser arrancado, né? Você não... E é quase como se você fosse arrancado pra Nárnia. Só que tem a cesárea que salva e tem a desnecessária, né? Tem aquela que não salva. Então, se você veio num parto onde a cesárea foi realmente importante, você vai receber ajuda e vai sentir que aquela ajuda foi importante. Opa, receber ajuda me salvou a vida. A pessoa fica até com uma sensação de que tá tudo bem receber ajuda. Agora, se você chega numa cesárea que você não... A tua mãe marcou para você nascer de leão... Sim. Né? Ai, não, vai nascer de escorpião, não. Ai, vai, traz pra virgem. Entendeu? É bizarro. É bizarro, mas tem muita gente que faz isso. O doutor vai lá pra Los Angeles e ele marca numa data que deu na cabeça dele. Então, assim, isso é desnecessário. Então, a pleura do pulmão na cesárea, quando não tá pronto, o bebê não deu sinal, não começou o processo, ela não tá pronta. Então, a primeira respiração é muito dolorida. Então, você imagina qual a impressão da primeira vez que você respira? Ai, que mundo dolorido. É verdade, né? Tá descolando. Sofrido. Então, a gente carrega uma sensação de sofrimento por causa disso. Tem casos, por exemplo, que eles estudaram na psicologia perinatal, que lá nos Estados Unidos eles começaram a mudar, né? Porque eles são muito ligados à coisa de prosperidade, que eles viram que se corta o cordão umbilical rápido, a sensação do bebê também é de falta no início. Então, eles não querem que o bebê sinta falta no início, então eles esperam o cordão parar de pulsar. Que aí ele fala, é prosperidade. Olha que boa dica. Recebeu aí. tudo, né? Vai ter mais dinheiro. É porque fica Anota aí, conectado no anota aí. tempo, né? Interessante. Anota aí. Vamos fazer um bate-bola rapidinho no final para trazer essas dicas aqui? Porque, por exemplo, né? Você quer perguntar uma coisa diferente antes? Não, veio uma curiosidade. Eu tenho recebido. Eu tenho várias amigas que estão se tornando mães, mas muitos partos prematuros também. Dentro desse estudo que você traz, você sabe por que tá acontecendo bastante partos prematuros? Se é uma tendência? Não, geralmente tá ligado com estresse. O parto prematuro é o bebê assim falando, pô, tá difícil aqui, vou sair antes aí porque tá muito tenso. É a mãe que não consegue relaxar, é a mãe que tá muito ativa, que tá trabalhando demais. Também, né? Porque é um período onde a mãe e o bebê, quanto mais elas se conectarem, eles se conversarem, sabe? A mãe puder estar em paz e relaxada, melhor pro bebê. Agora, se ele sente a mãe muito em atividade, né? Teve uma moça que, né, a mãe trabalhou ela era dona de um bar. Ela trabalhou até o finalzinho, assim, tipo, não parou. Até o dia do parto. Ela fala assim, eu não consigo parar.
eu não consigo Parece que é um parar. rosto É um isso. negócio assim, eu não consigo parar. Uhum. E é pra ela sempre, né, uma luta. Então o roteiro, ele conta essa história. Então você vai percebendo nessa história um pouco do que aconteceu, mesmo que você não saiba, dá pra descobrir pelos sintomas. Né? Caem muitas pessoas, né, lá, por exemplo, que às vezes não sabem que são gêmeos sobreviventes, que é uma coisa super comum. 20% dos nascimentos vêm gemelares. E o gêmeo sobrevivente, ele fica com aquela sensação de: peraí, tá faltando alguma coisa na minha Vazio, vida. Um né? vazio, tá faltando alguém. 20%? Fica buscando uma alma gêmea, né? Algumas pessoas ficam buscando uma alma gêmea. Não Aham, fica? Fica. Né? Buscando a outra metade. Ai, onde tá esse príncipe ou essa princesa, né? Aham. Então aí a gente consegue identificar que eu faço um trabalho de leitura. Eu faço como se fosse uma leitura da sua história, que é o roteiro do nascimento. Faço 30 perguntas do nascimento e nessa leitura a gente vai entender como funciona esse roteiro. A partir desse material, nossa, você tem ali muita coisa que a gente pode elaborar. Você pode continuar fazendo outros trabalhos, né? Mas independente, para qualquer outro trabalho que você vai fazer de autoconhecimento, você ter o seu roteiro de nascimento é assim, tipo, você vai tomar uma planta, você vai fazer uma terapia, um Theta Healing, qualquer coisa, depois você sabe aonde foi a sua dor primária. Maravilhoso. Onde foi a isso. primeira vez que você contraiu. Porque o sim da vida chega e a gente é um sim gigante da vida, né? Mas aonde que a vida falou um não pra você? Ali doeu. Uhum. Muito forte. E essas crianças que estão vindo bastante também com intolerâncias, assim, você já percebeu com intolerância alimentar sobre esses casos, assim? Eu não tenho, assim, exatamente a referência, né? De qual pode ser a história da intolerância. Não sei. Poderia ter que olhar um pouquinho da história da mãe. Tem uma mentorada minha que, por exemplo, a mãe dela engravidou e ela ficou, durante a gestação inteira, vomitando. A mãe comia e vomitava. E ela estava com uma resistência mesmo, era com a própria gestação, ela não queria ter filho. E essa moça, que hoje é uma senhora já, ela falou assim: eu nunca tive prazer em comer na vida. Nossa. E aí ela fazendo esse trabalho, até recentemente ela fez um depoimento, ela falou assim: Adriana, você não acredita, eu tô tendo um prazer enorme em comer. Que legal. Porque ela entendeu que a dificuldade dela de comer era a dificuldade da mãe de se alimentar, que ia dar o alimento para ela. Nossa. Uau. E ela também pegou isso na programação inconsciente dela, falou, né? Ela comia, ela falou, mas eu não forçava a comer. Agora ela diz que ela começa a ter prazer a comer. Então a intolerância, alguma coisa pode estar ligado. Isso, autismo. Sim. Existe uma capa da revista Time, que foi agora de 2010, 12 mais ou menos, né? A revista, né? Magazine. Que foi basicamente em cima da ciência, né? Como os 9 meses moldam o resto da nossa vida. Trazendo várias situações de Alzheimer, de doenças autoimunes, de situações de coração, tudo ligado ao nascimento. Nossa. Eu nem me aprofundei nesse nível, assim, mas hoje o estudo da psicologia perinatal, ele vai também nesse nível da coisa da saúde e trazendo quais são esses casos. Hoje eu não saberia porque eu não estudei. Uhum. Talvez eu teria que... Mas tem esse nível de profundidade, Existe esse nível para você saber. Que Você tem interessante. uma história bem peculiar essa daqui, assim, né? Pra fechar de histórias. Teve um rapaz, assim, que chegou pra mim no atendimento, ele falou: eu tenho uma questão com a minha esposa que tá me pegando muito, eu tô com ejaculação precoce e isso tá acabando com o meu casamento. Ele fala que ele chegava e não conseguia. E aí a gente foi conversando e tal, e eu fui perguntando a história dele, a história da mãe, e ele contou que a mãe dele contou pra mulher dele uma história que ela transava com o pai e não via a hora dele acabar. Olha só, ele foi concebido numa gestação, provavelmente, em que a mãe não sentia prazer e não via a hora de acabar. Sim. E isso, no mais profundo do inconsciente do corpo dele, ficou registrado e trouxe a Que tinha ele que acabar logo. que ele tinha que acabar logo também. Uhum. É um nível de profundidade, Muito. assim, que eu fico, às vezes, assim, as histórias, falo, nossa senhora, jura por Deus? Uhum. Como que Isso fica ainda bem, está né? sendo desvendado. Se você falar assim hoje, Adriano, o trabalho que eu faço é, de uma certa forma, pioneiro. Poucas pessoas fazem, tem algumas pessoas que trabalham, mas poucas ainda trabalham com esse estudo. Sim. Isso vai crescer. Daqui 1, 2 gestações, gerações, né? Isso vai ser tão importante que as novas crianças, elas vão vir com a preparação do nascimento como base para que elas sejam mais bem estruturadas, para que elas sintam que chegaram com amor e consciência. Sim. Que maravilhoso. São as nascentes, né, gente? Uhum. Sim, sim. A gente vai resolver muito problema aqui depois, lá na frente, Duro.
Pensando se a nas gente pensar nas crianças e no nascimento. É verdade. E outra coisa que eu queria trazer sobre essa questão da história, né? Que você faz a gente acessar essa história, mas sem ficar contando e lamentando. Mas a importância que é, às vezes, a gente olhar para essa história como um mito mesmo. Como um conto Sim. de como eu fui pra vida, né? É. Também. E não olhar para aquele lugar de ficar naquela neurose, na lamentação, né? É que nem você olhar e ler os primeiros capítulos da história da sua vida. Ou os primeiros… Sabe aquele pedaço do filme da sua vida que você não viu ainda? Que vai dar sentido pro que você tá vivendo agora? É só pra isso que ele serve. Porque você tá vivendo agora, o seu filme tá rodando agora. Mas quando você entende que você chegou aqui e aquilo ali tá ainda te influenciando, a partir de agora você pode ser livre pra fazer diferente. Sim. Então você lê, né? Sabe? Olha os primeiros capítulos. Primeiro capítulo, minha mãe não queria ter filhos. Ela engravidou numa noite de carnaval, né? Você vai entender que aquilo aconteceu e isso reverberou até hoje aqui. E se você sabe aqui agora como foi que isso reverberou, você consegue viver mais um presente. Porque a grande dor que a gente tem lá no fundo é uma sensação, quando a gente nasce no corpo humano, de incompletude. Porque a gente aqui nasce com a sensação de separação. Não é? O ser humano, ele vive uma sensação de separação. Sim. É uma história de todo mundo. A gente vai lá, acessa… E aí a gente vai buscar várias coisas na nossa vida para tentar completar essa sensação. Mas nada completa. Nem um outro, nem o que você ganha de dinheiro, nem trabalho, nada. Essa incompletude é uma coisa que a gente tem que ter uma noção que existe, mas que não é real. Né? Em que a gente pode acolher essa incompletude e ver aonde que eu tento compensar isso na minha vida, que talvez eu não precise. Que são esses vícios que a gente acaba tendo na nossa vida. A vida tá apresentando um monte de coisa para você se viciar, para você ficar preso. Preso aonde? Nesse porão das histórias. Da mente. É onde que é essa? Aonde começou essa história? Por que você tá pensando? Por que você pensa o que você pensa? Não é? Muito bom esse raciocínio. E pra gente fechar nosso papo assim, eu queria saber, pra você, por exemplo, já tá na nossa frente, a gente tem vontade de ter filhos daqui a um tempo, né? A gente tá se programando e tal. Qual Já seria, acessamos que eu tinha medo. o processo que você indicaria para que isso seja de uma forma bem saudável, bem legal, assim? Eu recomendo conhecer o roteiro, né? Você conhecer o seu roteiro, porque ali você vai olhar para essas perguntas, né? O desejo de ter filhos. Por que eu quero ter filhos? A gente tem que ser bem real nisso, né? Por que eu quero? Eu quero ter filho porque eu não quero… Às vezes até porque eu quero ter um serzinho pra amar, porque eu quero constituir uma família, porque eu quero, sabe, chegar no Natal lá com a minha, né, com minha irmã, com meus cunhados, ter um filho. Tem uns desejos que são egoístas também, mas a gente tem que colocar. Por que eu quero, tá? Né? Sabe, quando você fala, nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa egoísta. E muitos dos desejos de ter filhos são egoístas até hoje. Mas existem aqueles onde a gente constrói um desejo verdadeiro. Eu amo tanto você que eu quero te fazer um filho. Você pode amá-la e vamos fazer um filho porque eu te amo, né? E esse filho é fruto desse amor. Isso é uma coisa mais rara hoje em dia, tá? Mas você tem que ter consciência desses pontos aqui. Então tem o desejo. Tem o desejo de não ter filhos também. Aí você lista. Por que eu não quero ter filhos? Porque eu vou perder minha liberdade, porque eu vou ficar com o corpo, né, de mãe, porque, né, não vou poder mais viajar, porque, sei lá, coloca um monte de coisa, desejo de não ter filho. É uma pergunta importante. Eu chamo de exercício de quadrados. Aí você coloca o desejo, então, o desejo de ter filhos, o medo de ter filhos, desculpa. O medo de ter filhos. Qual é o seu medo de ter filhos? Desejo e medo. O desejo de não ter filhos. E o medo de não ter filhos. Faz esses 4. Coloca esses 4. Que você vai se impressionar. Você vai falar, nossa, que história é essa aqui? Muito bom. Se você ainda tiver o seu roteiro na mão, você vai entender e vai colocar respostas muito melhores. Porque às vezes a pessoa quer ter filho, mas ela não sabe exatamente por quê. Parece que ela precisa ter filhos, né? Tipo, tá chegando na idade. Olha, né, o relógio, tá? Né, fulano já teve, ciclano. Chegando na idade aqui, Tipo, daqui a pouco eu não posso ter 30, demais. E aí agora, perto dos 35 de novo, veio uma sensação, nossa, mas… De urgência, né? Isso, Exato. Então, assim,
vai chegando, então você vai observando. Quanto mais consciência, daí você vai falar, nossa, um casal que tá chegando tá olhando os medos e desejos, né? Que são duas coisas que, né, limitam a gente é muito preso a isso, né? Medo e desejo, né? É obstinação, eu quero assim e não quero isso. É um... né? A aversão e o... Aversão e o apego, né? Uhum. Então, é a fórmula do sofrimento, né? Você Exato. ficar apegado ou resistente. Então, quando você olha isso e conhece o seu roteiro, você vai entender melhor quais são esses medos e desejos. Isso vai dar entendi. É isso mesmo que a gente quer? Não, a gente quer outra coisa. Mas a gente entende que tem esse desejo no inconsciente. Porque é um desejo que a tua mãe queria também, Sim. né? Às vezes você tá aqui... Por que você quer ter filho? Porque o teu pai tinha um desejo também de você de ter filhos e você replica o mesmo desejo dele. Só que o dele não é exatamente o que você... né, conscientemente quer hoje. Às vezes ele queria você porque ele queria que você trabalhasse pra ele, É verdade. né? Ou precisamos ter filho. Antigamente era isso, vamos Ou ter quem não filho tem aqui, mão de filho, obra. Não é respeitado como uma família. como um homem Vamos de fazer, vamos ter um provedor. monte de homem aqui pra, né, pra carpir essa terra aqui, né? Antigamente Normal. era isso. Nossa, era isso. Inclusive, a hora que você estava falando sobre a projeção, todo mundo achava que eu ia ser um menino. Aham. O meu avô comprou até canivete e bainha de peão pra mim. Aí eu saí uma princesa. Mas enfim, Tá tem vendo? isso desde... Às vezes tira canivete pra fora, Às né? vezes tira. Né? Não tem? Nas horas que ela, Lucas. Acontece. Acontece. Que interessante, né? É um bom exercício esse, né? E você acha que esse exercício é legal fazer o casal ou cada um fazer o seu? Cada um faz o seu. É assim, com certeza. Cada um faz o seu. E no final, você pode se conectar com o que você acredita de espiritualidade, né? E falar, ó, né, inteligência divina, leve esses estados conflitantes embora para que a verdade e aquilo que seja a sua vontade se materialize, sabe? Aí a gente também entrega essa coisa do que eu quero, do que eu não quero. Porque a gente acha que sabe o que a gente quer, mas quem é que sabe mesmo que tem, verdade. que quer não é a vida. A vida sabe por que tem que nascer A ou B. Já Em tem um plano. Por que tem que nascer no Brasil, tem que nascer lá, porque se é gêmeo... A vida sabe exatamente o que ela tá fazendo. Então, a gente tem que também abrir mão, né? E quando a gente abre mão, também fica muito mais fácil, né? Não é... A gente abre mão dos medos, das responsabilidades que a gente acha que tem que ter de ser perfeito, por exemplo. É verdade. Uhum. Que maravilhoso, Nossa, hein? Deu muita muito bom. clareza, deu, assim, muitos insights, encaixou com o momento de vida nosso, porque muitos desses padrões, dentro da nossa jornada de autoconhecimento, a gente vê, a gente anota, a gente tem Nossa, eu journaling. tô aqui anotando. Ó, aconteceu isso de novo, eu senti isso de novo, e eu tô vendo que é desse lugar, tal. Mas agora que veio esse conhecimento, ficou muito mais assertivo o GPS, né? De olhar. Já veio no nosso campo também para fazer renascimento. Você falou que você trabalha com renascimento também? Sim, Como sim. que é esse processo? O renascimento, né, pela respiração, né, eu fiz mais na linha Bioflow, que é a linha, né, clássica do Leonardo Orr, mas com a Fanny Van Laer, né, a francesa. É que eles perceberam que toda vez que as pessoas respiravam um certo tipo de respiração, essa circular, né, não é a catártica, é a circular. Era natural a pessoa voltar para as memórias uterinas, né? Tanto que na formação que eu fiz, a gente até respirava na piscina. Eu respirava em piscina grande, de água quente, com snorkel, né? Alguém acompanhando. E depois respirava em banheira, que era aqueles últimos momentos de nascimento. E era bem interessante, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu respirei em piscina grande, assim, era aquela sensação... Mãe, cadê você? Você tá me percebendo aqui, né? Tá flutuando. Depois o parto e tal. Então... O renascimento, ele ajuda nesse trabalho da memória corporal, que às vezes você não consegue acessar só, né, pelo sentimento, pelos sintomas. Então, ajuda você a ter né, buscar no corpo Legal. essa memória. Então, Entendi. o renascimento é uma das ferramentas, né? Tem as regressões, pode ser hipnose também, as plantas também. Todos os trabalhos, quando você sabe direcionar e você vai para esse lugar... Ele tende a trazer um insight. Ele tende a trazer, que nem você fez, né? Você fez lá, você teve um insight. O que às vezes pode se fazer, é o que eu faço no trabalho, vamos pegar esse insight, vamos mapear isso de uma forma que você compreenda como isso
funciona na sua vida? Boa. Como funciona quando você sente, como você age, como você reage, como que você poderia ir para um outro caminho. Detalhar, né? Exato, porque aí o jogo todo não é mais saber o que aconteceu só, é como você parar a roda, né, do samsara, das coisas que repetem. Esse que é o jogo. O mapa do nascimento é como parar essa roda, como você sair da coisa karmática que surgiu no nascimento. A gente vem aqui viver uma história repetitiva. E ela é bem repetitiva, ela é didática, ela leva muito tempo para você aprender, mas quando você para de fugir dela, porque a gente sempre vai achar um jeito de fugir, né, de buscar um alívio, de, nossa, isso é muito difícil, eu não quero ver. Às vezes eu não quero ver é fazer um monte de coisa. Trabalhar né? bastante. Ah, nossa, eu já fiz tanta coisa. Eu era assim, né? Eu falava que você já viu, eu já fiz. Eu já fiz. Né? Mas no fundo eu tava fugindo, né? Até chegar a hora que eu falei, poxa, deixa eu ver mesmo isso. Aquilo me tomou. Boa. Então aí você vai, compreende essa história, e aí você tem essa história para poder virar uma baliza, né? Para você não continuar a história. É para aí você falar, agora eu posso escolher a minha própria história, eu não preciso continuar repetindo o que é familiar. Aquilo Muito que bom. é confortável. Porque às vezes o confortável é o que você estava falando. É a pressão. A É a correria. correria. Eu fico confortável. Agora tá tudo calmo, tudo dando certo. Ai, meu Deus do céu. Alguma coisa vai acontecer errado. Então eu tenho que me antecipar ao que não vai acontecer errado. E às vezes até uma forma de se sentir mais vivo, né? Exato. E se não tiver nada para acontecer errado? Aí você pergunta, opa, e se isso não for verdade? Né? E se não tiver nada para acontecer? Como que eu me sinto? As 4 perguntas, né, da Byron Katie. Isso é verdade? Isso é mesmo verdade? Como eu me sinto? Como eu reajo quando eu acredito nisso? Que alguma coisa ruim vai acontecer. Ah, eu corro, eu vou, eu tento, eu brigo. Como eu reagiria se eu não acreditasse nisso? Que vai alguma coisa terrível acontecer. Aí você muda a sua ação. Na verdade, na mudança da ação, do comportamento, dos hábitos que a gente vai criar nova vida. Não é só numa terapia. Entendi. Né? Isso você aprende, na terapia você aprende alguma coisa, mas o guru é a vida, né? Exato. É a ação. E como eu sei que você também é muito conectado com essa parte espiritual, né? Todas as iniciações que você fez. Como que a gente identifica, por exemplo, às vezes, já aconteceu comigo de vir esse diálogo mental, interno, de que, talvez isso não seja bom. Que é que nem você falou, né? De, às vezes, criar uma narrativa, tipo, vai acontecer alguma coisa ruim. E como que eu identifico isso como uma programação ou como uma intuição, por exemplo? Porque às vezes pode ser, né? Já aconteceu de vir algumas coisas pra mim e depois ser uma intuição, ser um aviso. Como que a gente identifica isso? Quando você sente que você vai decidir, assim, se você, por exemplo, tem uma sensação. É muito daquilo. Você sente que se você agir daquela forma, aquilo te deixa mais feliz, mais empolgada, mais relaxada, ou aquilo te traz uma tensão, te traz um medo, uma contração, né? Aquela intuição, ela faz uma coisa, você querer ir nessa direção, né? Seguir essa intuição, ou ela faz você, né? Entendi. Entendeu? Contrair. Então a intuição, ela tende a ser mais solta, ela tende a deixar você mais... Opa, esse caminho parece mais interessante. Agora tem um outro... Às vezes é assim, você tem que identificar, isso aqui é do medo. Mas tem ali uma voz falando pra você ir, vai, entendeu? Mesmo com medo. Mas aí se você sabe que você tem aquele padrão de sentir aquele medo, mas tem uma voz falando pra você ir, aí você ouve a voz. E aí você, de uma certa forma, passa por esse fantasma. A gente, a clareza que eu vejo, assim, eu tenho muito claro quais são os meus fantasmas. Eu já sei o que eles falam o tempo todo pra mim. É o tempo todo. É bom nomear ou não? Nomear, pôr nome nos fantasmas. O meu não deixa ser quem eu sou, sabe? Ele você não pode ser assim. Né? Você tem que ser assado, né? Eu falo, entendeu? Né? Então, assim, às vezes você pode nomear, né? São as personalidades que a gente tem. Esse, por exemplo, que você tem é um tipo de um lutador, uma lutadora. É uma guerreira. Uma guerreira interna. É uma guerreira, entendeu? Então, olha a guerreira de novo aqui, querendo lutar, querendo brigar. Agora não é hora. Tem momento. Olha a invisível aqui. Olha aquela que...
o coadjuvante, ou o idealizado. Eu preciso ser aquilo que esperam de mim, entendeu? Então, essas personalidades é legal você ter. Eu dou o nome para os bloqueios e as personalidades. Elas têm as suas personalidades Que características. Então, você... Ó, o não desejado. Não posso, não vão me querer lá. Sempre, o não desejado sempre tem essa sensação, né? Não me querem lá. Ele tem uma questão de Vou pertencimento. atrapalhar. Eu vou atrapalhar, né? Preciso ser muito útil. As pessoas precisam gostar de mim porque eu sou boas para elas. Eu vou ser, né? Aquela pessoa que vai dar o Agradar que espero, tudo. agradar todo mundo. Né? Nossa, que legal. Que alguns estudos até trazem esses tipos, né? Que nem o Enneagrama, né? Eles trazem, só que eles não trazem a origem. A raiz. É a raiz, eles trazem o padrão. O padrão tá aqui, mas ninguém sabe de onde vem a origem. Onde começou. Agora, quando você tem a origem, isso faz uma diferença muito grande, entendeu? Eu tenho um fantasma que ele é como se eu fosse taxado de incapaz, me pega muito forte. Tipo assim, eu não sei descrever. Que você não é suficiente, né? Pra Pode ser isso, Tá. Esse é um que me pega. Aí é legal você saber que história é essa. Porque se você tem essa história, depois pode investigar. Que história é essa que tem ali, onde teve essa sensação de não ter recursos, de não estar pronto para fazer a coisa, né? Seria isso, não estar pronto, não ter recursos, né? É como se fosse, eu senti que os meus sonhos fossem podados também, assim, tipo, não vai dar certo, você não é capaz. É essa energia. Você vê a energia. Aí você vê que energia que, por exemplo, a tua mãe fez essa gestação. Será que ela teve que abrir mão de sonho dela? Esse tipo de coisa. Entendeu? Né? Teve uma moça que veio assim pra mim, que ela falou que quando engravidou, a mãe descobriu que engravidou, ela falou, acabou minha vida. E a mãe dele é super empreendedora, só que ela teve que virar praticamente dona de casa, sua mãe, né? Exato, né? E aí tem essa frustração, né? Talvez tenha depositado até em você essa qualidade empreendedora que você tem, que você é o único da família que... Então, é isso aí, exatamente. Daí eu tenho que fazer, porque ela tinha um sonho, ó. Em que ponto, isso que é interessante, que ponto da vida a gente chegou dos nossos pais? Houveram sonhos interrompidos, ou eu sou um sonho que eles queriam, né? Sabe, que momento da vida eles estavam? Eles estavam prósperos, eles não estavam, tinha escassez, tinha alegria, tinha amor. Tudo isso aí você vai pegando e fala, opa, eu cheguei nesse lugar. E aí, pensa que o seu sistema todo, o sistema nervoso nosso, ele vai olhar para esse mundo, vai sentir, vai falar, esse é o mundo que eu vou ter que lidar. É esse mundo que eu tô chegando. É um mundo onde eu tô atrapalhando, onde eu tô estragando os sonhos da minha mãe, onde eu posso causar dor, né? Eu vou causar muita dor, eu vou causar muito problema. Posso frustrar as pessoas, porque eu vim de um gênero que não queriam. Aí a gente vai reagir a isso, né? Bem legal. Eu vou fazer essa investigação profunda, vou refletir sobre tudo isso, que tem ouro aí. Tem muito ouro. Tem ouro, hein? E a galera que tá em casa também, eu quero ver. Coloca em prática, né? Já traz a reflexão e vou perguntar, né? Como que as pessoas podem acessar o seu trabalho? O que você tá oferecendo pro pessoal hoje? Você ensina as pessoas a fazerem isso também, atenderem com isso? Então, tô começando também. Assim, hoje, assim, a porta de entrada, a pessoa fazer a leitura do roteiro de nascimento, né? Eu tenho, né, as redes sociais, o site Mapa do Nascimento. Mapa do Nascimento, tá? E Ladriano Calhau. E aí, então, a pessoa pode começar pelo roteiro. Eu faço também trabalhos, né, que são as imersões. Por ano eu faço 4 imersões. A imersão da mãe, que é em maio. A imersão do pai, que é em agosto. A imersão dos ancestrais no dia de finados, né? E no começo do ano só sobre nascimento. Então, todos têm nascimento junto, então eu faço essas imersões também. E as mentorias. As mentorias já são trabalhos mais aprofundados para as pessoas realmente que estão querendo mais fundo, identificar essa história, percebe que no nascimento delas tem uma história, né? Porque são atraídas, né? Tem uma coisa da intuição que fala também, poxa, deixa eu olhar isso aqui. E aí a gente trabalha mesmo nessa investigação daquilo que aconteceu, o que está acontecendo hoje na minha vida e o que eu quero criar. O que eu quero fazer nascer? Vamos aprender a nascer coisas agora de uma forma consciente? Porque a gente está sempre nascendo coisas, né? Criando coisas. Mas as criações a partir das histórias do passado, elas
tendem, às vezes, ter fracassos, perdas, muita coisa que a gente não gostaria. Não sustenta. Não sustenta, tal. Como criar, né, de uma forma mais consciente. Então, eu faço esses trabalhos na mentoria, que já é uma parte para a formação que eu vou ensinar para terapeutas também. Ai, maravilhoso. Como eu estou criando, né, assim, já tem um bom tempo que eu estou nessa jornada, mas é um método. Isso são muitos pontos. Hoje eu também estou escrevendo livro, estou fazendo, né, vários pontos para poder, né, vamos colocar assim, né, teve até um mentor ali de marketing digital, falou assim, cara, você tá meio, parece uma constelação familiar, criando uma coisa nova. Eu falei, é uma coisa nova mesmo. Desse ponto de vista, é uma coisa nova, porque é uma experiência que eu tenho com a minha própria história de nascimento, que eu tive que investigar. Na minha programação foi feita para investigar isso. Sim. Né? A motivação. Minha programação foi feita para investigar isso. Eu estou investigando isso e ajudando outras pessoas também. E vai ficar isso, claro, com certeza, para as próximas gerações. Maravilhoso. Então, esse é um jeito de chegar no mapa do nascimento. Mapa do Nascimento. E o seu Instagram tá como Mapa do Nascimento. Mapa do também, Nascimento, né? isso. Fácil de achar. É fácil de achar. A gente vai deixar os links pro pessoal. Tem mais Legal. algum recado que você queira deixar aí pra galera? Eu quero agradecer, né? O podcast de vocês é muito legal. Parabéns pelos 5 anos, né? Pela festa Grato. que vocês fizeram, né? Por essa... gente, vocês não estão vendo, mas aqui... Estão vendo, né? Mas é muito bonito, organizado. Eles moram num lugar lindo, um casal muito, muito, muito feliz, muito próspero. Gratidão. Grato pelos conhecimentos, Gratidão. pelo seu tempo, pela sua atenção. Muito bom. Pessoal que tá em casa, deixa nos comentários o que você se identificou aqui com essas histórias que foram compartilhadas. Quais são os sintomas que você já viu. Deixa um comentário, compartilha para mais pessoas, porque isso daqui, gente... olha, esse episódio realmente tem muitas chaves preciosas. E compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tchau. Até a próxima.